Agora vai começar o programa que acaba com a rotina de toda quinta. Aquele programa que faz você pensar o que vem agora. Está começando mais um. Isso é IBPSB. É com você, Mano Alex. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes desse nosso programa desse outubro, né? Semana passada nós tivemos aí o programa passado nós tivemos o Outubro Rosa, em que a mesa teve aqui num bate-papo muito divertido, alegre e também esclarecedor sobre a questão do câncer de mama. Então já está disponível lá no nosso YouTube, então se você quiser é só você acessar. E hoje, dando continuidade a esse mês de outubro, nós estamos com um programa em que vai trazer para nós, e talvez você não esteja aí podendo sentir o clima do programa de hoje, mas eu posso aqui estar com os meus irmãos e posso dizer para você que é alto grau de conhecimento, que exala o conhecimento dentro dessa sala hoje, exceto comigo, lógico, claro, que como diz um personagem que eu acompanho na internet, eu não tenho competência para isso não, eu só terminei o meu 2º grau. Então assim, hoje nós vamos conversar com os professores aqui da nossa igreja que diariamente, semanalmente, mensalmente, estão ali no seu trabalho de ensinar, de transmitir para as pessoas o conhecimento, né? Levar as pessoas a aprenderem e se desenvolverem no seu dia a dia. E daqui a pouco eu vou apresentar aí os meus convidados dessa noite, trazer para você aí essa nata da nossa igreja no assunto de dar aula. Mas antes eu tenho que passar algumas informações que é de praxe aqui do nosso programa, que é o nosso patrocinador master, né? Balas da Dinani, que trazem aí um aroma, um frescor maravilhoso para você no seu dia a dia. Então, se você que sofre aí de mau hálito, às vezes algum problema aí de queimação no estômago, você que tem aquele pigarro intermitente, adquira as balas da Dinani, são vários sabores que irão aliviar e muito aí esse seu problema que você está passando. Não faça o pastor passar raiva, meu irmão, pega essa visão, não faça o pastor passar raiva. Na hora que ele estiver pregando, você toda hora está ali atrapalhando a concentração do pastor. Balas da Dinani. Você que tem uma festa para ir, tem um evento para participar, e nesse mês de outubro aí os professores têm evento a toda hora, jantar dos professores, encontro, aquela coisa toda, e você não sabe como, se você mulher não sabe o que usar juntamente com o seu vestido, procura a nossa irmã Vilma Nobre com as bijuterias Vida. Ela vai poder te auxiliar aí maravilhosamente, fazendo com que você tenha mais glamour, mais brilho nos seus eventos aí. E a bijuteria Vida, ela tem um caráter de ajuda, porque a irmã trabalha diretamente com a Cristolândia Feminina, então a arrecadação que ela faz na venda dos produtos, 70% vai para ajuda nesse trabalho que é muito importante de recuperação das pessoas que caíram ali, foram para o caminho das drogas. Então, nesse processo de recuperação, além de ela ajudar financeiramente, ela também ajuda ensinando as pessoas que estão ali no seu processo de recuperação um ofício para que, ao sair de lá, elas possam também ter algo para se sustentar. E você que não sabe o que fazer na tarde, nas suas tardes diárias ali, né? Só pão com manteiga, vou te dar uma dica. Geleias Missionárias Conserva. Olha, eu vou te falar, na torradinha à tarde, com o café fresquinho, a geleia é maravilhosa. Então, adquira aqui na nossa igreja. Há sempre uma banquinha ali todo domingo, próximo à sala pastoral. Geleias Conserva, tem vários sabores. Você vai
fazer com que o seu café da tarde ou até mesmo o café da manhã seja outro nível com a geleia missionária. Eu, em particular, prefiro passar a geleia ali numa carne assada que eu faço, numa costelinha, depois que você vai no air fry, você passa a geleia por cima e fica muito show de bola. Então, você que está querendo melhorar aí o seu café e até mesmo sua alimentação, geleia missionária conserva. Então, vamos aqui para o nosso programa. Nessa noite eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a nossa irmã Maria Eduarda Chagas e o nosso irmão Bruno Berto. Eles que são professores de 2 níveis distintos, o nível inicial e o nível, não final, né, mas o nível de graduação, né? Antigamente a gente fala o nível superior, né? Antigamente era jardim de infância e o terceiro grau. Na minha época era isso, era jardim de infância e terceiro grau. Meus irmãos, muito obrigado pela participação de vocês aqui nessa noite. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. A gente está fazendo esse bate-papo aí de professor, né? Trazendo um pouquinho da vida de vocês, no dia a dia de vocês em sala de aula. E fica aí vocês aí, eu abro o microfone para vocês, para suas considerações iniciais. Boa noite, eu que agradeço estar aqui, é um privilégio, né, falar um pouquinho sobre a minha vida e sobre a educação, tá? Então, obrigada. Boa noite, para mim também é uma honra estar aqui, né, ser chamado para esse podcast, né, de alguma forma aí representar um grupo, né, que eu sei que tem vários professores na igreja, né, mas de certa forma aqui representando os professores, né, nesse mês, né, que se comemora o Dia dos Professores. Okay. Muito obrigado, Alex. Nada, que isso. O irmão já esteve aqui no podcast falando também sobre educação, falando sobre a vida, né, de alguma forma. Na universidade, então a Maria Eduarda é a primeira vez, mas tudo bem. Eu sei que não representa diretamente o ofício de vocês, principalmente de vocês dois, porque você, Maria Eduarda, trabalha ali com educação infantil, né? Quer dizer, aquele pré-maternal, o que a gente antigamente chamava de jardim de infância, né? E o Bruno é o nível superior ali, então já já pega um pessoal já um pouco mais formado, mais adulto, mais maduro, mas assim, eu quis fazer algo que pudesse representar a vida do professor, e aí eu fiz uma camiseta que representa mais ou menos o que a gente vê no dia a dia do professor. Eu vou oferecer, eu sei que vocês não são muito de usar a camiseta, mas fica como um brinde pra vocês aí, tá ok? E um mimozinho aí pra vocês. Poxa, obrigado, Alex. Tá? Obrigada, Alex. Que é uma forma aí de representar esse dia pra vocês. Como eu falei, não é o dia a dia de vocês, não é muito do que vocês são, não é muito o que vocês são, mas fica aí como uma lembrança pro dia do professor de vocês aí, ok? Eu vou começar perguntando para vocês, nós vivemos um momento em que a maioria, o Bruno deve tratar isso no seu dia a dia, muito mais, talvez, do que você, Maria, mas Maria ou Eduarda? Tanto faz? Tanto faz. Porque às vezes eu falo Maria, não, eu prefiro Eduarda, ou Malu, mas não sei o que. Então tá. O Bruno deve acabar lidando com isso um pouco mais, que é o seguinte: as pessoas hoje estão muito mais voltadas a fazer aquilo que vão dar um retorno financeiro grande. Eu falo que o vírus do ser médico pegou todo mundo. Então, hoje em dia, 90% dos adolescentes que estão fazendo o Enem, que você procura, e você pergunta, ele vai falar assim, eu quero medicina. Aí depois vem odontologia, depois vem engenharia. Então, assim, o Bruno já tem um pouquinho mais, não tão quanto eu tô com 52 anos, o Bruno é bem mais novo que eu, deve ter uns 35. 40? Não. Mas você, Maria, tá ali com 20 anos e tudo mais. Isso. Então eu pergunto assim, por que ser professor numa época em que a gente vê que o que as pessoas querem é um retorno financeiro, assim? Por que ser professor? Como veio esse desejo em vocês de ser professor?
Então, desde pequena, assim, eu sempre gostei de brincar. Minhas brincadeiras eram sempre escolinha, tá lá na frente, ensinando para as bonecas. Então, eu sempre fui muito decidida. Desde criança, nunca tive aquela fase de, o que é você quando crescer? Você cantora? Não. Sempre professora ou escolinha, era sempre essas brincadeiras. Então, eu sempre cresci com isso na cabeça, que eu seria professora. Mas, quando eu fui crescendo, eu vi que era uma área um tanto quanto desvalorizada financeiramente, mas... Sim, quando eu tava pra me formar, não, eu vou fazer faculdade de pedagogia, eu tinha decidido pra trabalhar em sala de aula mesmo, né? Porque hoje em dia a pedagogia abre vários, tem um leque bem grande. Então, desde pequeno, decidi que é... O desejo, o sonho? Isso, o sonho já tava ali, desde pequena mesmo. Ok. Bom, Alex, até se você me permitir, até complementando o que você comentou, além lógico que eu permiti. Quem sou eu para não permitir? Que isso? Além de tudo, você é mais forte do que eu. Quem sou eu para não permitir? Que isso. Então, eu acho que além dessa questão que a gente tem hoje em dia, da grande maioria dos adolescentes, né, dos ingressantes na universidade, ou até no ensino médio, além deles quererem, né, uma profissão que traga um retorno financeiro muito grande, além desse retorno financeiro grande, eles querem um retorno financeiro imediato. Então não querem você comentou de medicina, né? Se a gente tem ainda alunos interessados em fazer medicina, são alunos que vão estudar muito, que vão se dedicar muito, vão ter que ter uma disciplina, uma rotina de estudos muito grande para conseguirem se tornar médicos, né? Principalmente se for numa universidade pública, que é muito difícil ainda, né, o ingresso, e se for numa faculdade particular, vão ter que ter vai ter um custo muito alto, né? Então, assim, o aluno que está interessado em fazer medicina, ele ainda é aquele aluno que está muito interessado e vai ter que ter uma disciplina muito grande. Eu acho que o grande problema que a gente vive hoje em dia são os alunos que querem, na verdade, um retorno muito rápido e imediato, né? Então, é por isso que a gente dificilmente, né, vê dentro do corpo discente, né, dos alunos, alunos com vontade realmente de batalhar, de ter disciplina de estudo, né, de saberem que vão estudar durante 3 anos do ensino médio, muitas vezes vão ter que fazer uma universidade, né, um curso de 3, 4, 5 anos. Se for fazer medicina, vai ter que fazer ainda mais a residência, e só depois é que eles vão ter alguma garantia. Dependendo da graduação que se faça, né, vai ter que ainda se formar, buscar um emprego, fazer um concurso. Então, numa sociedade, né, onde se tem muitas distrações, né, muitas possibilidades, muitas vezes jovens aí de 12, 13 anos ganhando fortunas com o YouTube, ou então jogadores de futebol, né, e todas as outras possibilidades de se ganhar dinheiro fácil e imediato, né, isso é difícil você ter uma sociedade que ainda se preocupe com isso. Agora, no meu caso, né, a minha escolha de ser professor, eu sou de uma família de professores, né? Então, minha irmã é professora, minha mãe é professora, então eu via minha mãe trabalhando, né? Minha mãe é professora de ensino médio, né? Ensino fundamental e médio. Mas eu confesso que eu nunca me senti com o dom de ser professor. Então, inicialmente eu quis, né, fazer educação física, porque eu era sempre envolvido com esporte, jogava basquete. Depois, durante o ensino médio, eu gostei muito de biologia, né? Tinha uns professores muito bons. Eu gostei muito, né? Tanto de ciência no ensino fundamental quanto no ensino médio de biologia. Aí decidi me fazer biologia. Só que eu fiz biologia com o intuito de ser biólogo, de trabalhar com biologia em si, né? Como biólogo. Mas aí, nessa oportunidade, né, foi surgindo principalmente as oportunidades de ser professor, e eu fui sendo encaminhado para isso, né? Então, eu tenho certeza, assim, que a minha ida, né, para a docência foi totalmente um caminho que Deus já tinha separado para mim, porque, certeza, assim, eu realmente não me sinto até hoje com dom, tenho dificuldade, tenho de falar em público, eu tenho que ser, toda vez, né, que eu preciso falar em público, eu tenho que realmente me preparar bem, eu não tenho essa facilidade tão grande, mas é algo que realmente Deus é que me capacitou para eu conseguir seguir nessa profissão. Ok, legal. E assim, se não é um retorno monetário, porque aí a gente, talvez no futuro a gente vai chegar lá, se não é uma questão de um retorno monetário que faz
que fez ali com que vocês entrassem para a sala de aula e começassem ali a trabalhar, veja os extremos, você começa a moldar e o Bruno, ele termina de lapidar ali o que você começou. Então, é meio um caminhozinho ali que a gente tá. Mas o que estimula então vocês a estarem dando aula? Eu sou apaixonada por criança, gosto muito, então eu acho que quando eu chego, assim, na sala de aula e eu vejo aquele carinho, aquele cuidado que as crianças têm com a gente, eu acho que isso vale mais do que qualquer valor, qualquer dinheiro, porque eu consigo sentir, graças a Deus, esse amor que as crianças transparecem pra mim, assim, recebo muito amor no meu trabalho, tanto das crianças quanto da equipe, então, se você me perguntar, o que me estimula hoje, dentro da sala de aula, é o amor das crianças, é o retorno que eu tenho delas, não só delas, mas da família, que é muito difícil hoje em dia, né, você tem um retorno a gente vai chegar lá, dos familiares, mas, graças a Deus, assim, o que me estimula hoje é esse amor que eu tanto recebo. Não, perfeito, eu concordo plenamente. E é engraçado que eu há pouco tempo agora teve o Dia dos Pais e minha filha tem 5 anos, né? Então a escola me convidou, porque aí no Dia dos Pais chamam os pais para falarem sobre as suas profissões. Aí eu fui na escola, né, da minha filha, aí falei para educação infantil, né? Expliquei sobre o meu trabalho e tal, como biólogo. E assim, é muito bonito, né, ver assim, aquele olhar de interesse que muitas vezes a gente não vê mais no adulto, né? Aquele olhar de interesse, aquela paixão pelo conhecimento, por aprender e tal, é muito bacana. Mas assim, eu admiro muito porque eu tenho 2 filhos em casa e assim, eu imagino, eu vejo lá a professora das minhas filhas com 12, 15, né, crianças e realmente para lidar, né, com as crianças nessa fase, assim, realmente tem que ter um dom muito grande, então eu admiro muito os professores de educação infantil. Inclusive agora na escola a gente teve lá uma homenagem à professora da minha filha e realmente assim foi muito legal porque eu sei que é um trabalho assim sensacional. Eu já trabalhei também antes de entrar na universidade, eu trabalhei como tanto no ensino fundamental no município como no ensino médio também no estado. Passou por esse. Passou por esse. Eu só não dei aula de educação infantil. Que também já seria demais. Passou pelo 5º ano. Passou pelo pessoal do 5º ano. E assim, realmente eu admiro demais, porque eu considero muito mais difícil. Eu tenho muito mais tranquilo. Eu acho muito mais tranquilo você dar aula para adulto do que você dar aula para adolescente, né? Para educação, para o ensino fundamental e ensino médio, principalmente ensino fundamental, eu acho muito importante. E muito difícil, né? Eu confesso que eu tinha muita dificuldade, realmente muito difícil. Então, eu admiro muito os professores que têm que ter um dom muito grande, tem que se preparar muito, né? Tem que ter muita persistência e, infelizmente, são muito, muito desvalorizados, né? No nosso país. Verdade. Mas eu acho fundamental. E aí, respondendo, né? Não sei se estou me alongando demais. Não. Mas assim, respondendo diretamente, o que estimula, né? Realmente, isso para mim é um pouco de um conflito, né? Eu pergunto porque a gente vive nesse conflito, né? Da desvalorização do professor, da dificuldade que a gente tem de dar aula, dos próprios alunos, né? Na própria graduação, muitas vezes não valorizarem os professores. E há pouco tempo agora, eu estava assistindo um vídeo de um filósofo, né? Ele não é cristão, mas tem umas ideias que eu concordo muito. E ele estava comentando justamente sobre o ser professor, né? E vai bem dentro do que a Maria comentou, por que as pessoas ainda querem ser professores, porque realmente é uma profissão que a pessoa nunca vai ser rica. Ele até brinca, né? Qualquer panificação, em qualquer padaria você vai ganhar mais do que sendo professor. Eu vi esse. Do Clóvis Barros Filho. Clóvis Barros. Eu gosto muito também das falas dele. Muito interessante. Isso mesmo. Aí ele estava falando isso, que qualquer panificadora seria mais interessante para você vender ter um água, retorno. Acho que chega a colocar vender água no sinal. Do que ser professor. Então, assim, o que faz? Aí, antigamente, ele ainda explica que
há 20 anos atrás, o professor era muito reconhecido na sociedade, algo que não existe mais. Né? Eu tenho muitas, às vezes, dificuldades com alunos que, assim, uma total desvalorização, né? Então, assim, ele explica que realmente o ato de ser professor é um ato de amor mesmo, né? Que ele termina a conclusão dele, que é quando o professor ele se doa realmente, ele faz ali uma equipe junto com o aluno, na tentativa de desenvolver o aprendizado daquele aluno, né? Não que ele seja responsável pelo aprendizado, mas ele entra como um ajudador ali, um auxiliador, um facilitador nesse processo. Então, assim, eu acho que isso que muitas vezes me motiva dentro. O meu orientador, que foi o meu professor na pós-graduação, ele falava comigo: Bruno, no final da sua carreira, se você tiver 2% dos seus alunos, você vendo que eles se desenvolveram, você já é um vitorioso. Então, assim, quando eu vejo, mesmo que seja a minoria de meus alunos se desenvolvendo ou seguindo um caminho que de alguma forma você ajudou, auxiliou, isso já é muito gratificante. Eu acho que isso é que ainda faz a pessoa ser professora. Estimular a pessoa a procurar essa profissão. Deixa eu fazer aqui uma viagem no tempo, assim. Eu me lembro muito da minha época. Então, assim, eu tinha a tia Nerias, não sei se ainda está vivo, já se foram lá 40 e tantos anos. Foi minha professora do jardim de infância. Eu tive a professora que mora até aqui pertinho, tia Eulina, também não sei se ainda viva, né? Que foi minha professora do primeiro ao terceiro ano, que aí antigamente não era esse negócio de ano, era série, então era primeira, segunda, terceira série. Depois, quarta série, a gente já começava a dividir mais professores e tal. Aí você vai perdendo, mas mesmo assim você ainda continua lembrando de um ou outro professor e tudo mais. Então, assim, esses professores, assim, marcaram muito a minha vida escolar. Não desenvolvi tanto, tias, mas como vocês queriam, mas agora, para vocês, quando a gente fala em professor, existe alguém que foi referência para vocês como professor? Assim, aquele professor, aquela pessoa que marcou. Você falou que tem mãe, tem. Às vezes pode ser alguém da sua família, mas às vezes não. Às vezes você teve um professor que, caramba, esse professor aqui, esse eu me inspiro nele para seguir. Vocês têm uma referência dessas? Assim, eu tenho uma professora. Ela é viva, graças a Deus, porque não tem tanto tempo, né? Eu infelizmente tenho que fazer esses adendos. O nome dela é Silvia. E ela me marcou muito, porque ela que me alfabetizou, então eu tive um carinho assim muito grande por ela. E eu fui uma criança difícil na escola, porque eu sou muito apegada à minha mãe. Então, até chegar na escola era muito choro. E ela foi aquela professora que me acolhia. E por ela ter me alfabetizado, então ela teve esse marco assim muito grande na minha vida. Então, tia Silvia, se estiver me assistindo, sabe que você mora no meu coração. Eu tive no desenvolvimento, né, da profissão, né, do meu desenvolvimento de forma geral, tive algumas referências. A primeira foi minha mãe, que foi minha inspiração dentro de casa, né, vendo o trabalho dela e vendo o quanto ela construiu, né, como sendo professora. Agora, diretamente como professora de biologia, eu tive duas professoras, uma no ensino fundamental, que era a professora Sueli, não sei onde ela está, nunca mais tive contato, professora Trindade no ensino médio. E depois na graduação eu tive vários professores, né, que foram muito importantes para mim. Minha orientadora na época, a professora Tami. Agora, assim, a minha principal referência que eu levo até hoje, né, foi esse professor que eu comentei, que é o professor Carlos Wilson, um professor muito antigo, né, da Universidade Rural, né, onde eu trabalho. Ele considerado imortal aí da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Então, assim, é um grande nome, né, dentro da área, né, de medicina veterinária. E, assim, para mim, ele é a minha grande referência, assim. Então, assim, isso para mim até vai dentro também da importância do professor, que eu acho que muitas vezes é perdido hoje e que eu acho que nenhuma inteligência artificial, né, vai conseguir substituir, né? Nenhuma videoaula vai conseguir substituir, que é a capacidade de inspirar, né? Então, assim, o professor, para mim, além dele ser esse facilitador, né, da passagem do conteúdo, a motivação, né, da passagem, num processo, né, de aprendizagem, ele, para mim, ele tem que inspirar, né?
E é claro que isso depende para mim muito mais do aluno do que propriamente do professor, né? O aluno tem que se interessar, né? Mas para mim, assim, ele foi uma grande inspiração para mim. Então, assim, o que eu sou de professor hoje, eu tento muito imitar, né, a forma com que ele me ensinou, porque funcionou tão bem para mim, então, assim, eu tento replicar isso, né, para os meus alunos hoje em dia. Então, assim, é o professor Carlos Wilson, né, que é eu moro aqui em Campo Grande, eu tô sempre com ele, Mas né? a pessoa, é a minha principal referência até hoje. Agora mesmo no dia 15 eu mandei professor, parabéns, sou a minha principal referência. Legal, então, legal. assim, eu acho assim, a gente tem que dar honra a quem merece honra, né? Então, com certeza. O irmão tocou assim que o aluno tem que ajudar o professor na questão da inspiração, assim, Então, assim, como você é professor, e você também, Maria, eu vou pegar às vezes essas deixas de vocês aí. Assim, olhando uma sala de aula, de vezes, assim, tem como vocês, ao entrar na sala de aula, vocês já saberem assim, essa turma não tem liga, não tá, ou então sempre vai existir aquela galera que vai chegar junto, que vai estar ali, e vai ter aquele grupinho ali que era melhor nem ter vindo hoje para a sala de aula. Assim, como é? Eu, na verdade, assim, o que eu vou falar aqui agora não é muito pedagógico, né? Os pedagogos, talvez a grande maioria dos professores não vai concordar. Mas eu acho que o processo de ensino-aprendizagem, ele depende muito mais do querer aprender do que propriamente da capacidade de ensinar. E o que eu vejo hoje em dia é que isso é invertido. Se o aluno não aprende, é culpa do professor que não soube explicar direito. Por que essa turma é ruim? Os professores não são bons. Assim, muitas vezes, é o mesmo professor em 2, 3, 4 turmas diferentes. E uma turma vai melhor, outra turma vai pior, outra turma vai muito bem, né? Ou o aluno vai muito bem. Às vezes você vê, um aluno que... hoje em dia eu nem sei mais, mas às vezes você vê lá, o aluno que fez o melhor curso pré-vestibular possível não passa no vestibular. E às vezes você pega um aluno lá que estudou em casa sozinho, ou então teve um professor até de escola pública, passa em primeiro lugar. Assim, é claro que depende da capacidade, né, cognitiva, intelectual de cada um, mas acho que depende muito do querer aprender, né? E o aprendizagem, esse meu professor fala isso, né? Por isso que não é muito pedagógico isso também. Esse meu professor, ele fala que a aprendizagem é sofrimento. Você aprende quando você se esforça para aprender. E a aprendizagem não é fácil. O processo de aprender depende de que você gaste tempo com aquilo, que você realmente queira aprender. E isso muitas vezes é sacrificante, né? Eu, por exemplo, eu dou aula de... como se fosse fazer exercício físico, exatamente, né? Exatamente. Até o cérebro é um músculo. Não, músculo, mas ali você tá estimulando ele. Eu dou aula de anatomia, dou aula de taxonomia. Esses conteúdos tem muita coisa que você tem que decorar. É claro que eu tento facilitar da forma possível, eu vou dar aula de um músculo, eu tento justificar o porquê que o nome daquele músculo, o nome é esse, porque ele está ligado a isso, ou porque ele faz esse movimento, então guarda que isso vai te facilitar para você gravar esse nome. Mas isso não vai fazer com que esse conteúdo fique fácil para ele aprender. Ele vai ter que repetir aquilo, se esforçar para aprender. Então, muitas vezes o aluno não aprende, porque eu não quero, porque isso não dá. Aí a gente volta para aquela ideia do imediatismo. Ele acha que tem que aprender rápido uma coisa que muitas vezes ele vai precisar repetir 5, 6, 7, 8, 10 vezes até conseguir aprender. O próprio Clóvis de Barros Filho fala isso, que hoje em dia falta brio nos alunos. Que é justamente essa ideia de que, eu tenho que aprender isso. Esse discurso dele eu não posso nem repetir. Porque é pesado, eu sei. Mas assim, a gente pode... que falta brio no pessoal. Brio, assim, de querer realmente aprender. E isso eu acho muito dificuldade. Eu entendo que a função do professor é muito importante em promover, facilitar a passagem desse conhecimento, fazer o máximo de exemplificações, analogias e fazer de forma prática, mas
a maior parte, no meu entendimento, né, eu posso estar errado com relação a isso, e a maioria a pedagogia vai muitas vezes contra isso, mas para mim a parte principal é o aluno querer aprender. E para ele aprender, ele precisa de disciplina, ele precisa de rotina, ele precisa de ter noção de hierarquia, que hoje em dia não é não é a escola, não é o ambiente de educação, a sociedade não tem. Não né? tem. Exatamente. Aí isso dificulta para mim. E aí pedagoga? E aí, pedagoga? Mas você trabalha com os pequenininhos que às vezes é tão fácil ali, tá? Vai pegar aqui não sei o que, tá? Toma bolinha, não. Rapidinho, só. Assim, é claro que eu tô falando na minha vivência dessa questão de adulto. É claro que, assim, em termos de educação infantil, ensino fundamental, acho que o ensino médio já não tanto mais, mas é claro que, assim, você precisa ter um ensino lúdico, um ensino mais facilitador possível, mais motivador possível, para que o aluno queira aprender. Então, só para... Puxando justamente esse gancho que ele falou uma coisa muito bacana com essa questão do ensino-aprendizagem. Porque, basicamente, até na educação infantil, o aluno precisa querer. Porque tem muitos pais que enxergam a educação infantil como o ato de brincar, mas a criança, no ato dela brincar, ela já está aprendendo. E isso é muito dos artifícios que a gente costuma usar ao nosso favor, né? E aí, assim, algo que eu acho que valorize isso, né? Essa questão do ensino-aprendizagem é o vínculo. E isso é o que a gente tem muito forte na educação infantil. Porque se a gente não criar esse vínculo com a criança, não é que eu vou passar a ser a mãe daquela criança, não. Mas um vínculo entre aluno e professor. Eu acho que isso também tem muito no ensino médio e aí no ensino superior também, essa questão do vínculo. Quando o professor cria aquele vínculo com as crianças, eu acho que o ensino-aprendizagem se torna mais fácil. Sabe? E é muito isso que eu levo pra dentro da sala de aula, da minha sala de aula. E é coisa que a gente não aprende na faculdade, porque eles não ensinam, eles ensinam a teoria, mas a teoria até chegar ali na prática tem um abismo muito grande que às vezes a gente não aprende, só tem contato mesmo quando vai pra vivência mesmo. E aí então, se torna aquela titia até no shopping, né? Encontrou a criança no shopping, tia, correndo atrás. Esses dias eu encontrei uma no mercado. Ficou me olhando assim, aí eu olhei pra ela, e na segunda-feira ela falou, tia, eu te vi no mercado. Eu falei, por que você não falou comigo? Ela, ai, fiquei com vergonha. Então, essa coisa é legal. Como é que vocês conseguem ver o reconhecimento das pessoas e da sociedade sobre a importância do professor? Assim, como hoje em dia vocês olham... Porque assim... Como eu tô falando, eu fui aluno, comecei ali meu processo educacional na década de 80, basicamente foi toda a década de 80, um pouquinho mais, né, entrando um pouquinho mais na década de 90. Então, assim, as pessoas vão falar assim, era a década da ditadura, estávamos entrando na redemocratização, aquela coisa toda, então, aí os militares ainda estavam sob muita influência na escola, e tinha aquela coisa da hierarquia, da disciplina. Eu tinha aula de USPB, hoje em dia nem existe mais. Hoje em dia nem existe mais. Então, assim, o professor chegava, assim, era autoridade. É visto como superior, sabe? Ali, né? E, lógico, eu também fiz cursos militares, então, assim, lá na instituição de ensino militar, né, existe a questão do professor, seja ele militar ou civil, entrou, todo mundo se levanta e dá o bom dia, assim, sabe? Aquela coisa tipo japonês, quando a gente olha, às vezes, alguma reportagem disciplina. Mas, então, aí como vocês hoje em dia encaram essas mudanças que foram ocorrendo na nossa sociedade e que vocês olham hoje em dia e falam assim, como a sociedade e as pessoas veem essa importância do professor no dia a dia? Na vida das pessoas, no seu cotidiano. Como é que vocês encaram isso, assim? Com desespero, com alegria? Então, eu acho que, como a gente falou desde o início, é uma profissão que não é tão valorizada quanto as outras, mas sem a nossa profissão, as outras profissões não existiriam, né? Então, eu acho que a profissão, não desmerecendo as outras, longe de mim fazer isso, porque são todas importantes, mas sem o professor, o que seria das outras profissões, né? O que seria de um bom médico se ele não tivesse um bom professor na sua graduação?
Então eu acho que eu nunca encarei, assim, como algo totalmente desvalorizado, até porque eu sou nova, assim, na educação, então tô entrando agora, então nunca tive embates, assim, muito grandes com essa desvalorização. Mas, graças a Deus, eu sou bem valorizada, assim, no meu ambiente de trabalho, assim, com as pessoas ao meu redor, mas é um cenário, assim, a minoria, né? Não são todos, principalmente na rede pública de ensino, o que a gente vê é essa decadência, né? Professores cada vez mais sendo desvalorizados ou sofrendo ataques dentro de sala de aula, se torna muito mais difícil atuar na educação, né? Pais que muitas das vezes não apoiam, não trabalham junto com os professores, então eu não tenho... Não é muito o meu lugar de fala, mas eu costumo encarar meio termo, assim, com tristeza por esses outros professores, mas com um sentimento, assim, de gratidão, porque nunca me foi feito nenhum ato, assim, de desvalorização diretamente. Isso aí, velado. Você, Bruno? Bom, eu assim, na minha época, se o professor falasse com meu pai, eu já sabia que eu ia tomar uma sua. Eu acho que o grande problema, assim, é que a gente fez educação positiva, né? Se o professor falasse, era. Eu acho que um grande problema é que a gente acabou indo de um extremo ao outro, né? Lógico que eu não vi isso, né? Mas a gente sabe de história de uso até de palmatória, né? Então, assim, um extremo, né? Então a gente saiu de um extremo desse e eu já passei por situações, né? Eu cheguei a ser monitor no MV1, nem sei se existe mais, MV1 escola antiga, que tinha lá em Jacarepaguá, tinha aqui também em Campo Grande, perto ali do Calçadão, mas aqui eu não trabalhei não. Trabalhei lá em Jacarepaguá. De um aluno, né, levantar no meio da sala e falar assim, não lembro qual era a circunstância, mas ele me questionou dizendo que eu não podia fazer alguma coisa, né, ou estava fazendo alguma coisa errada, porque ele pagava o meu salário. O pai dele é quem pagava o meu salário. Então a gente saiu assim de um extremo de palmatória até um aluno se sentindo no direito de levantar no meio da sala de aula e questionar a autoridade do meu salário. Como eu hoje, há pouco tempo, acho que eu cheguei até a comentar isso com um pastor, de uma aluna, né, semestre passado, se eu não me engano, também levantou lá na universidade e perguntou, mas por que a gente tem que aprender isso? Eu não tinha que estar aprendendo isso, dando aula de anatomia, que é um desafio, porque os alunos, eles não querem, né, ter que se esforçar para aprender, e é um conteúdo que demanda muito esforço para você aprender todos os nomes. Por que a gente tem que aprender tudo isso? Se eu precisar de usar isso na minha carreira, eu abro o meu celular e vejo tudo na hora do que eu preciso. A gente vai chegar nisso. Então a gente chega num nível desse. Então, assim, tem uma situação difícil, assim, por parte de... Infelizmente, talvez eu acho que a maioria dos alunos, né, em termos de instituições, de governos, eu acho que a gente é cada vez mais desvalorizado, impressionantemente, assim. Sai um governo, entra outro, de um lado, de outro, né, a gente, infelizmente, é desvalorizado de todos os lados, né, de forma geral, como instituição. Mas, assim, voltando na resposta anterior, eu tenho alunos que mandam mensagem para mim, que já se formaram comigo há 5, 6 anos, né, que todo ano, eu estava até vendo aqui há pouco agora, todo o histórico, né, de todo dia dos professores mandam uma mensagem para mim linda, ou manda foto, no caso, da defesa de dissertação, agradece, né, comenta a diferença que a gente fez. Então isso aqui para mim, assim, já me motiva para continuar. Assim, são os incentivos, os estímulos são pontuais, mas assim, são aquilo que realmente faz assim, não, pelo menos pode ser um ou outro, é uma gota no oceano, mas estou fazendo a diferença em alguém, então tá valendo ainda a pena. Né? No caso, você, pelo que eu notei, Maria, você dá aula em instituição particular. Isso. E o Bruno na universidade rural aqui, próxima, federal nossa aqui. Próximo nem tanto, né? Mas cada dia com engarrafamento tá mais longe. Mas aqui é o próximo a gente aqui no Seropédica. A gente estava trabalhando a gente estava conversando essa questão do reconhecimento, e aí vem aquelas perguntas que surgem aqui na hora. Perguntar a vocês assim, a gente fala de que a sociedade, as pessoas, né, e os governos não dão a real importância ao ofício do professor, aquela coisa toda, né, e isso até pega um pouquinho na questão do professor particular, porque a questão da base salarial também é um assunto do governo que
mostra ali uma tabela que a instituição particular tem que, de certa forma, seguir. Então, assim, a minha pergunta é até vai ser um pouco dura, mas é perguntar assim, a valorização do professor é só salário? Não. Ou vai um pouco mais além? Porque, às vezes, você sempre fala, você sempre ouve, né, às vezes no noticiário, e sempre fica aquela impressão de que então é só eu pagar um bom salário que tá tudo certo, o professor vai se sentir reconhecido. É só isso mesmo? Eu acho que é muito a questão do respeito também, né? Porque a gente sofre tanto de desrespeito, não só dentro da sala de aula, mas indiretamente por outras organizações, assim. Então, acho que o respeito é o que tá faltando muito dentro das salas de aulas. Foi o que ele falou. Os alunos hoje se acham no direito de levantar e aí ele sofreu, né, esse ataque diretamente, porque pagam o salário dele, então acham que podem falar do jeito que acham. Eu acho que não é só um respeito contra o professor, mas é um respeito porque somos seres humanos. Então a gente merece esse respeito. Então acho que a valorização tá ligada muito a isso, esse respeito, não só do aluno, mas o professor, né, com o aluno. Então acho que é isso. Perfeito. Eu acho que o desrespeito vem, de certa forma, de todos os lados, né? Você comentou em relação a salário. Eu hoje, graças a Deus, eu sinceramente não reclamo do meu salário. Eu acho que eu tenho um bom salário considerando a média da população e, assim, realmente não... Claro que é o que a gente comentou, nunca a gente vai ser rico como professor, ainda mais público, né? Mas eu acho que é um salário digno que eu tenho hoje. Mas eu, antes de ser professor da universidade, eu trabalhava em 3 universidades, né? Isso já com doutorado. Eu trabalhava em 3 universidades, mais no estado e mais no município. Eu ainda fazia dupla no município. Eu dava 60 horas por semana. Eu trabalhava no Meier, em Campo Grande, em Belfor Roxo, em Seropédica. Essa é a vida do professor, assim, né? Pingando em tudo quanto é lugar. E tinha dia que eu trabalhava amanhã, quase todos os dias, né? Trabalhava manhã, tarde e noite. Tinha dia que eu lembro que eu trabalhava de manhã em Campo Grande, depois ia pra Seropédica e depois de noite eu voltava pro Meier. Então, assim, era uma vida louca para conseguir fazer um salário, assim, que não era um salário maravilhoso. Então, assim, eu vivia assim durante uns 3 ou 4 anos. Acho que até meu cabelo caiu quase todo nessa época. Então, assim, isso para conseguir fazer um bom salário, e isso já com doutorado. Então, assim, eu acho que isso aí fala bastante da questão de que o salário realmente, infelizmente, para uma grande parcela, para a grande maioria dos professores, não é um salário condizente com a rotina de trabalho, né? Agora, não é só o salário, né? É o que passa muito pelo que você comentou, o respeito. Né, o Brasil, infelizmente, ele está aí nos piores índices de ensino. Eu sei mais, por exemplo, da Universidade Rural. Né? A Universidade Rural está na posição 168 dentro das universidades da América Latina, né? Nem falando de todas as Américas. Né? Então, assim, isso é culpa de quem? Do professor? Aí você vai lá na universidade, né, para ver. Eu hoje, né, semana passada, eu tive que comprar do meu bolso piloto para usar no quadro e folha de papel para imprimir as provas que eu apliquei hoje para os meus alunos. Porque não tinha na universidade. Há um mês atrás, tem um pouco mais, tem uns 2 meses atrás, o prédio principal do Instituto de Biologia ficou em 6 meses fechado porque não podia ligar a luz que estava com risco de incêndio. Que se ligasse, todo mundo ligasse os ar-condicionados, ia pegar fogo no prédio. Então, assim... Isso também dizer, vai minando isso aí, como é que a pessoa consegue trabalhar, né? A Universidade Rural, assim, eu não estou falando assim mal da Universidade Rural, porque assim, eu amo a universidade, né? Eu não fiz graduação lá, mas eu me formei lá, fiz toda a minha pós-graduação lá, me dediquei o máximo lá, amo demais a universidade e faço todo o meu esforço. Todo esse esforço que eu fazia, dando 60 tempos de aula por semana, eu talvez hoje faça mais, porque eu trabalho muito mais com pesquisa. Eu dou menos aula, logicamente, hoje, mas eu trabalho muito mais com pesquisa. Então, eu trabalho praticamente o dia inteiro. Eu estou em casa, estou trabalhando, eu estou atendendo meus alunos pelo celular, eu estou lá, estou trabalhando, estou dando aula, estou no computador, então, lendo, produzindo. Então, eu trabalho bastante, dou meu sangue, realmente, pela universidade. Mas... muitas vezes é muito difícil, a gente não vê esse retorno. Aí quando você compara, voltando, né, a Universidade Rural eu acho lindíssima.
A construção, a arquitetura, quem conhece, né? Os jardins, os prédios, são lindíssimos. O prédio, o P1, o prédio principal da universidade, o prédio de biologia, né? O principal, né? Agora o ICBS, mas o antigo IB, o Instituto de Biologia, é um prédio lindíssimo, mas está todo deteriorado, está todo quebrado, está tudo cheio de gatilho, todo sem a menor conservação. Aí o que me incomoda, mas falta dinheiro. Poxa, mas entra num fórum, entra aqui no fórum de Campo Grande. Pô, o chão é de granito. Né? Um tempo não atrás... desmerecendo o Fórum de Campo Grande, mas... Não desmerecendo. Essa diferença. Eu teve uma vez, né, que eu, pra mim, assim, eu acho horrível, mas infelizmente teve uma vez que eu tive que me envolver com um caso de justiça. Eu lembro que teve lá, esqueci o nome, quando assim, se reúne lá com o juiz falou que não ia continuar lá com um trâmite, né, porque o ar-condicionado não estava frio o suficiente. Agora no prédio principal, a gente ficou há uns 6 meses sem ar-condicionado, sem nada, com calor de seropédica que chega literalmente a derreter o asfalto, derrete o calçado dos alunos, o chinelo dos alunos. E assim, a gente continua trabalhando lá. Então assim, lógico que eu não estou querendo desmerecer o Poder Judiciário de forma nenhuma. Eu só acho que existe uma disparidade absurda entre as prioridades. Né? Eu digo prioridade, talvez o Poder Judiciário seja mais importante do que... Não vou julgar isso, mas assim, será que precisa ser tão diferente assim? A gente tá lá passando essa dificuldade toda e assim, um outro grupo tá com toda não vou dizer privilégio, mas essa valorização. Então assim, será que a gente não tem uma mínima importância assim para ter essa diferença toda? Assim, isso eu acho bastante complicado, né? Vocês já começaram a trazer algumas informações, você já deu um testemunho aqui pra gente nessa noite, assim, mas eu vou tocar nesse tema, então assim, Maria, você não diretamente, às vezes, dos alunos, sim, né, porque 5, 6 anos, mesmo que já tem criança de 5, 6 anos que já dá vontade, assim, de levar pra penitenciária, mas vamos lá. Vocês já sofreram uma ameaça, violência, algum tipo de assédio moral, assim, e caso vocês, Bruno já tocou aqui no assunto aqui de dois casos distintos, né? Assim, como vocês lidaram ou lidam com isso, assim, nessa situação de lidar com essa situação, né? Porque às vezes você tá lá tão concentrado dando aula e surge um negócio desse, assim, caramba, como é que eu vou lidar com, sabe? Parece que é meio uma coisa meio fora da realidade, né? E como às vezes é viver, mesmo dentro, como é viver nesse clima, vivendo essa situação dessa natureza? Você diretamente, às vezes... Não sei aonde é o seu colégio, Maria, mas, por exemplo, a Universidade Rural, no início do ano, teve o caso de foi meu aluno foi assassinado ali em Seropédica, tiroteio, fechou a escola ele tinha e tudo mais. cursado a minha disciplina no semestre anterior e estava cursando a disciplina da minha colega. Então, assim, como é vocês lidarem com esses casos no seu dia a dia? Dentro da colocação, dentro do esquema de aula do trabalho de vocês? Assim, graças a Deus eu nunca sofri nenhum assédio moral, assim, tanto por parte dos alunos, nem dos familiares, dos pais. Mas, às vezes eu falando, parece que a educação é uma mil maravilhas, porque eu não tenho nada do que reclamar. Mas eu sei que muitos colegas sofrem e passam por isso, e eu acho que por lidar com crianças em uma idade assim menor, né, a educação infantil, que é os primeiros anos de vida das crianças, eu nunca passei por nada assim do tipo, mas eu sei o quanto é difícil. Já vi colegas fazerem atos desrespeitosos com professores, tanto dentro do ensino superior quanto no meu ensino médio, assim, na vida, né? Mas, graças a Deus, diretamente a minha pessoa, nunca sofri nada do tipo, não. E estaria preparada para caso acontecesse? Olha, eu acho que a gente nunca está preparado, né? Nunca, assim, a gente pode fazer N psicólogos, palestras, cursos, mas eu acho que a gente nunca vai estar 100% preparado, porque sempre
sempre um baque, assim. Às vezes, quando chega um aluno, pra mim, aquele pitigo com alguma pergunta difícil, eu fico... Gente, como que eu vou lidar sobre esse tema tão difícil com essa criança tão pequena? Então, eu acho que a gente nunca vai estar 100% preparado. Claro que a gente tem as regras, a gente tem ali, basicamente, a base, como que a gente deva tratar cada assunto, mas preparado mesmo, eu acho que só quando acontece. Eu na universidade eu nunca passei por nenhum problema assim de violência diretamente em sala de aula, até porque são adultos e pelo menos um pouquinho mais de moderação, né? O tipo de assédio que eu tive foi desse exemplo, né? Por que eu tenho que aprender isso? Ou então eu explico uma coisa, aí vai e pega uma... Os alunos fazem muito isso hoje em dia, né? Alguns alunos que às vezes querem questionar o professor. Vem o tema que está sendo dado e vão acompanhando no telefone, querendo ver se você fala de alguma coisa que está errada. E muitas vezes tem para colocar em xeque. E tem muita informação que está errada no celular. E você ainda tem que ficar ainda corrigindo a informação que está no celular, dizer quais são as suas fontes. Então isso é algo cansativo, né, realmente. Mas assim, em termos de violência, esse caso que aconteceu na universidade foi num centro de seropédica, né, que teve realmente um problema lá, que até hoje eu não sei muito bem se foi com tráfico ou com milícia, né, mas foi um tiroteio que infelizmente acabou atingindo, né, esse aluno de lá, e a Rural realmente entrou em luto e tal, e realmente foi muito complicado, muito triste lá essa situação. Mas essas questões de violência, eu passei mais dificuldade foi quando eu trabalhava no município aqui não sei se hoje ainda se chama assim, fica ali na estrada do Campinho, aqui em Campo Grande, para trás ali, chamava na época de Favela do Barbante, não sei se ainda chamam assim ainda. Né? A gente sabe que mas o nome agora bonito é Nova Cidade. Nova Cidade. Tá, Nova Cidade. Na época ainda me chamava. Mas é o Barbante. Porque isso aí era 2010, 2009, 2010 ainda falavam assim. Isso. Então assim, eu tinha às vezes alunos, infelizmente, né? Uma sala e às vezes tinha 2, 3 alunos que sumiam, né? E você sabia que estava envolvido com tráfico, muitas vezes tinha morrido com relação ao tráfico. Aí tinha vezes que os traficantes mandavam fechar, não sei se era traficante, acho que na época era ainda traficante, mandava fechar a escola, a diretora tinha que fechar a escola durante uma semana, porque estava tendo problema. Então assim, porque ali já era uma escola bem na entrada realmente da comunidade que tinha esses casos de violência, né? Então assim, foi um local bem complicado, assim, que eu trabalhei uns 3 anos ali. A escola ficava tenso? Bem tenso. Não sei como é que tá agora, faz muito tempo. Eu passo só na Estrada do Campinho ali, nunca entrei mais ali, né? Mas ali era a escola Gastão Penalva, o nome. Não, tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Então, Tá mais tranquilo. Penal. Agora na entrada ali tinha um conjunto ali, um conjunto habitacional da Marinha. Aí você seguia. É um colégio famoso ali. Eu passo sempre. Eu trabalhei com ele, esqueci o nome do irmão. Eu trabalhei com o irmão da igreja aqui lá. Mas eu acho que ele também não tá mais lá, não. Esqueci o nome dele. É o irmão que faz as campanhas de sangue. Esqueci o nome dele. O Cláudio. Cláudio, isso. Cláudio, trabalhei com ele tá ali. aqui no colégio aqui no Vila Nova. No Vila Nova. Fugiu de lá. Mas eu trabalhei lá. Fugiu de lá também. Foi lá, era um colégio muito difícil. E assim, no final das contas, eu tinha muita pena dos alunos. Nessa época, realmente era muito complicado. Alunos que tinham, assim, desnutrição e estavam, assim, já às vezes no 7º ano, analfabetos, não sabiam ler e escrever, assim, diferenciar letra. No 6º, 7º ano. Então, assim, uma condição muito triste. Muito triste. Tecnologia ajuda ou torna vocês dispensáveis? Eu vou direto, essa aqui é tecnologia. Você nem não, bem que criancinha de 5 anos já mexe melhor no celular do que eu. Meu moleque me dá aula de rede social. Então, assim, a tecnologia, ela ajuda ou ela vai, como você falou, a pessoa fica ali só torna vocês dispensáveis? Como é que é? Eu vocês acho estão que vendo essa questão da IA, da inteligência artificial? É um equilíbrio, artificial, né? Tudo em excesso é ruim, então acho que o primordial é encontrar um equilíbrio ali. Eu acho que ajuda porque facilita a nossa vida e muitas das vezes a gente pegar alguma atividade ou algo ali de maneira mais rápida, a gente já tem ele prontamente no nosso celular. Mas tem muitos alunos, né, que ignoram sua aula para ficar no celular. Então eu acho que o equilíbrio, tudo é o equilíbrio. Se não tiver, com certeza vai prejudicar a nossa vida, né? Não, concordo plenamente. A tecnologia, ela ajuda, para mim, até um certo ponto, e ajuda bastante.
mas ela de forma nenhuma vai substituir, não digo nem o professor, mas o interesse no aluno em querer efetivamente aprender. Porque o grande problema é que a tecnologia, na atualidade, ela está vindo para substituir, né, a aprendizagem do aluno. Então, ao invés do aluno aprender, né, tudo, ou formar realmente, né, desenvolver a sua intelectualidade, a sua capacidade de aprender e desenvolver aquele conteúdo, de cruzar os pensamentos, né, de fazer as associações, ele está simplesmente pegando todo aquele conteúdo, mastigando e facilitando da melhor forma possível, né, e não aprendendo, não raciocinando da forma que tinham que raciocinar. Tem programas que eu vejo meus alunos fazendo, que eles me contam, que eles gravam a aula, né? Depois que gravam a aula, a própria inteligência artificial ela resume a aula e ainda cria um questionário para te ajudar a decorar os principais pontos da aula. O próprio chat GPT tem. Mas assim, o que é perdido quando você passa, né? Em vez de usar o seu processador, passa a usar esse processador aqui, é muito grande. Hoje, inclusive, eu estava com uma aluna, estava fazendo revisão. Foi uma aula de revisão com os meus alunos, eu vi há muito tempo que eu não via, né? Que a grande maioria agora ou é celular ou é tablet, mas uma aluna com fichamento, com fichas, fazendo anotações. Eu falei, caramba, isso aí é essencial, porque você está escrevendo, você está processando com a sua cabeça, você não está processando com isso aqui, né? Porque a grande maioria hoje vai assim, professor, me diz o nome das peças assim e filma. E depois fica revendo, né? Ou rever uma ou duas vezes aquele filme, mas não escreve, não aprende de uma forma mais, digo rudimentar, mas de uma forma mais tradicional, que no meu entendimento gera, né, fixa o conteúdo e faz realmente a pessoa gravar aquele conteúdo de uma forma muito mais importante, né? mais relevante. Porque eu trago essas questões de tecnologia, porque recentemente nós tivemos aí não foi uma discussão, né? Mas se ventilou a questão de não haver necessidade, o ensino em casa, né? Não haver mais a necessidade de você ter que... Porque no Brasil ainda há essa questão não a obrigatoriedade, mas o aluno ele tem que ir para a escola. A escola é parte fundamental nesse processo ensino-aprendizado. Então, assim, mas eles estavam querendo, pela questão da pandemia, que aconteceu na pandemia, eles estavam querendo acabar com isso. Então, trazer mais ou menos um modelo americano que você pode fazer todo o processo em casa, com seus pais ali, na sua casa, e depois você só vai em algum lugar, faz uma prova de proficiência. Pra mostrar que aprendeu. Que aprendeu e tudo bem. Como é que vocês avaliam essa ideia? Porque sempre só te cortando ainda, Maria, porque sempre fica naquela coisa assim, numa respostas às vezes muito rasas, assim, de que, não, a escola é para socializar. É só para isso mesmo, assim? Fica só esses clichês, esses negócios, assim. Então, vocês que são professores, como é que vocês avaliam essas... Eu acho que pra gente analisar essa pergunta assim de forma clara, é só a gente pegar o pós-pandemia. Vamos pegar todos os alunos que passaram pela fase da alfabetização ou até mesmo ensino médio nesse pós-pandemia. Tem muito aluno que você vai fazer uma pergunta para ele direto e ele não sabe te responder, porque o cérebro dele está totalmente atrofiado com essa questão do uso da internet, ou no pós-pandemia muitos alunos não participavam das aulas porque muitas aulas não eram gravadas, eram ao vivo, então ou ligava, ia dormir, deixava a aula ali rolando. Então eu, assim, particularmente não acho que foi um ensino-aprendizagem, não houve essa aprendizagem significativa, assim, desses alunos pós-pandêmicos que fala, né? Não sei. E aí, levando isso hoje para dentro da sala de aula, tem muitos colegas no ensino superior que estão fazendo TCC pelo chat GPT, gente. O que vão ser desses profissionais futuramente? Eu fico realmente com muito medo. Porque estão achando que a inteligência artificial pode substituir tudo. E é aquilo que você falou. A escola é fundamental para essa socialização, mas tem também a questão da criança, não, porque ela chega criança, né? Mas ela se desenvolve dentro da escola. Desenvolve o cognitivo, desenvolve
Soluções de problemas, desenvolve também a questão da frustração, porque hoje em dia a gente vive uma sociedade que a criança não pode ter frustrações. Então vamos privar aquela criança de qualquer frustração e aí cresce um adulto totalmente descontrolado. Então acho que além dessa questão da socialização, a escola é fundamental para essas pequenas ramificações, assim, que muitas das vezes não são levadas com a importância que deveriam ter, sabe? Perfeito, eu concordo plenamente. Até nessa socialização, acho que muito além da promover a socialização, muitas vezes um vai aprendendo com o outro também, além de aprender com o professor. Agora, ainda dentro disso... As diferenças, assim, eu tenho um amiguinho que... Tem muito, o outro não tem nada. Às vezes a dúvida do seu colega era uma dúvida que você nem sabia que tinha. Exatamente. Quando ele fala, eu falei, é mesmo e tal. E além disso, né, assim, pegando bem esse teu tema, né, assim, eu sinceramente não conheço profundamente como é que funciona esse homeschooling, né, como que na prática realmente ele funcionaria. Mas assim, no meu entendimento, eu sou professor, minha esposa é professora. Eu não teria capacidade, eu não me sinto capaz, mesmo junto com a minha esposa, de ensinar os meus filhos em casa. Eu não tenho, por exemplo, meu filho está no 6º ano. Eu não tenho conhecimento, nem a didática, nem a vivência para ensinar, por exemplo, matemática para o meu filho de 6º ano, 7º ano, como eu acho que ele deveria aprender. Então, assim, eu acho muito complicado, né? A não ser que eu não sei se funciona assim, se você contrata professores de cada tema para dar aula para seus filhos em casa, ou se você que dá aula, porque assim, eu acho que tem que ser um pai e uma mãe muito capacitados para conseguir ensinar. E assim, eu pessoalmente não me sentiria capaz de ensinar, né, para minha filha. Eu não acho que nem alfabetização eu teria capacidade. Porque tem as técnicas, você tem que... Então, assim, o pai... a não ser que seja um pai que não trabalhe, só se volte para isso. Eu volto a uma outra pergunta, muitas vezes, que vira e mexe e aparece quando a gente vai falar sobre questões de falta de professor, disso, daquilo e tudo mais, que é o notório saber, né? Que é aquela pessoa que muitas vezes não passou por uma graduação, não que o conhecimento de vida, não que a pessoa não possa ser um autodidata, às vezes a gente fica... A pessoa fala assim, você está limitando o negócio. Não é isso, mas como vocês colocaram, é uma questão de dom, de você gostar. Assim, e como vocês veem quando surgem essas coisas assim do notório saber. Então, basta eu ir ali, pesquisar bastante sobre o tema, vou lá e vou dar aula. Será que cabe isso? Será que isso é realmente... assim, não que possível mas isso traz uma questão, pelo menos, eficiente no ato de ser professor? Bom, eu acho que cada caso tem que ser avaliado de cada caso, né? Porque assim, você vê alguns... Eu não vou entrar em questões políticas, mas dentro da própria Universidade Rural lá, você tem alguns políticos agora recentemente que ganharam o título lá de doutor honoris causa. Assim, por quê? Né? Doutor em quê? E por que ganhou esse título? Então, assim, eu vejo que muitas coisas assim não fazem muito sentido. Agora, assim, dependendo do caso, se for uma pessoa realmente que através de um conhecimento empírico ou descobriu algo muito importante, né, ou facilitou, ou promoveu, mesmo sem uma formação, ele ajudou, auxiliou num projeto de pesquisa, numa pesquisa que desenvolveu algo muito importante, eu acho válido, eu acho interessante, mas acho que tem que ser avaliado o caso se realmente aquele saber foi notório para que ele ganhe esse título, né? Exatamente. Assim, agora, se for uma coisa só assim, em termos políticos, uma coisa que a gente às vezes... só para ganhar um título e ficar... Eu acho uma coisa meio sem sentido. Agora, rapidinho, Alex, só para não deixar passar, para eu não esquecer, que eu acho importante frisar, que você colocou a pergunta sobre... se a tecnologia ela está substituindo o professor. Isso assim, isso é fato, está substituindo, né? Eu tenho, não no ensino infantil, ensino fundamental e médio, acredito que ainda não, mas nas universidades isso já é realidade. Eu tenho, por exemplo, uma orientada minha, né, ex-orientada minha que se formou, né, defendeu o doutorado, ela foi trabalhar numa universidade em Teresópolis, que lá não tem mais professores, são videoaulas,
E os doutores que são contratados, eles só trabalham como monitores, tirando dúvidas, uma vez por semana. Todas as aulas é uma tela com um professor que gravou essas videoaulas e essa videoaula é replicada durante anos ali. Ele recebe uma vez para produzir aquelas videoaulas e aquilo vai sendo replicado. E isso está sendo uma realidade. Eu não conheço diretamente, mas eu tenho colegas que trabalham. Eu tenho uma colega que trabalha na Estácio, ela dá aula no curso de veterinária, mas ela dava aula em praticamente todos os cursos de graduação na Estácio. E a grande maioria dos professores já foram demitidos porque agora a grande maioria das disciplinas são através de videoaulas. Sim. Então, assim, isso já é uma realidade. E, infelizmente, eu acredito que a gente esteja se encaminhando aí por uma situação em que o professor universitário ele vai ser cada vez mais reduzido em termos de vagas, né? E, assim, é entra naquela questão do custo, mas aí também tem a questão do custo para essas universidade particular, porque a universidade particular visa lucro, né? Isso aí. E assim, aí você tem vários casos. Você tem, por exemplo, hoje em dia, né? É lógico que existe a chamada objeção de consciência, que são as pessoas que não querem trabalhar com modelos, né, anatômicos reais, né, de cadáveres, né, de modelos, né, mantidos em formol. E por isso, então, as universidades particulares, né, elas, principalmente as particulares, já usam só modelos de resina, modelos de plástico, né, modelos artificiais. E isso acaba sendo muito mais barato. Então, assim, é claro que existe uma grande parcela da população que não quer, né, inclusive dos alunos, né, dos discentes. Só que isso acaba sendo muito, muito interessante, né, também para a universidade particular. E é muito melhor você, para a universidade particular, comprar lá um pacote de videoaulas para vai usar aquilo ali não digo, talvez 10 anos aí passando a mesma videoaula para as turmas sem poder precisar pagar um professor. Só que a grande questão, eu tenho no Brasil hoje você tem um volume enorme de doutores sendo formados. Os melhores acabam saindo do Brasil, porque realmente aqui é difícil, né? Acaba sendo só as universidades públicas, né? Acaba absorvendo esses profissionais. Os mais capacitados acabam indo para o exterior, trabalhar no exterior, né? Eu tenho colegas excepcionais que trabalham muito bem, né? E inclusive ex-alunos meus que têm com doutorado que tem uma grande dificuldade de trabalhar. As universidades particulares eram um local, né, bom, né? Eu trabalhei, né, na Unigran Rio, trabalhei na Unicarioca, trabalhei na Uniabel, que eram lugares muito bons para se trabalhar, mas hoje em dia isso cada vez está ficando mais limitado pela substituição pelas videoaulas. A mão de obra, né? Eu acho que, não só falando agora dos professores e educação, a mão de obra no Brasil, ela está sendo cada vez mais... já era desvalorizada, agora cada vez mais desvalorizada. Você vai dentro de um supermercado, o número de caixas tem diminuído, assim... drasticamente. Hoje em dia tem lá as máquinas de autoatendimento. O autoatendimento. Então eu acho que de certa forma tem substituído não só a área da educação, né, das videoaulas, dos professores dentro de salas de aula, mas o mundo, né, como um todo. Todas as profissões acredito que vão ser afetadas. Vai ser afetada, né? Você começou agora, né? Não sei ainda quanto de tempo você tem aí na área. O Bruno, pelo jeito, desde 2009, então já tem aí uns 10 anos. Em 2009 ele já lidava ali com o pessoal ali na verdade, desde 2004, 20 anos. 20 anos nessa sua trajetória, na trajetória de vocês como professor. Aí, em relação a esse trabalho de ensinar assim, o que marcou vocês nessa trajetória com relação ao aluno, assim, aquela coisa de você fez algo e essa coisa ainda tá reverberando na vida dessa pessoa, assim, que você fala assim, sabe, foi importante, assim, legal, aquela coisa toda. Como eu sou nova, assim, dentro da sala de aula, então vou falar um caso, assim, bem recente. Eu tenho um aluno de pré-1 e ele tem muita dificuldade com relação à aprendizagem, né? Então, os pais não aceitam essa dificuldade, então fica difícil a gente trabalhar dentro da sala de aula. E aí, ele chegou essa semana pra gente na sala de aula, muito triste, e eu querendo entender porque ele estava triste, porque ele é um aluno, assim, bem alegre, super proativo.
E eu tentando entender essa situação. E ele comentou que os pais, né, assim, os familiares, falaram que ele não sabia nada, que ele não era capaz de aprender. Então, isso foi um choque pra mim. Eu falei, caramba, como que chega pra uma criança e fala isso? Isso vai ficar ali na mente dela, ecoando, e ela vai se sentir realmente incapaz de aprender. E aí, a gente tem reforçado muito essa questão da aprendizagem dele, né? E hoje ele conseguiu fazer a letra T sozinho. Então, eu já vi que foi um avanço. É algo simples, mas pra gente ver esse aluno, o desenvolvimento dele, um aluno que chegou com essa queixa de não aprender, ele mal pegava no lápis. E hoje ele fez a letra T sozinho. Então, isso já é um avanço, assim, muito grande. Já é uma evolução muito grande. Pode ser algo simples, assim, para as pessoas que estão assistindo e para vocês. Mas, nossa, a gente como professor, assim, da educação infantil, cada mínima coisa a gente sabe que vai ter um impacto, assim, muito grande lá na frente. Então, assim, foi algo que me marcou muito essa semana. Com certeza. Eu no ensino fundamental e no médio, como não trabalhei muito tempo, eu não lembro, assim, de nenhum caso, assim, que realmente... Nunca pegou ninguém que você deu aula no ensino na até faculdade? Porque eu trabalhei em locais distantes, né? Então, assim, nunca tive a oportunidade de ver nenhum aluno meu de ensino fundamental ou médio reencontrar, né? Como depois me mudei para Campo Grande e trabalhei mais... Se bem que eu trabalhei aqui em Campo Grande com ensino fundamental, mas nunca mais encontrei, assim... ou então encontrei, eles se esconderam e se mostraram, né? Mas assim, tem alguns alunos que eu guardo assim com carinho, na época que eu trabalhava em universidade particular, alunos que passaram em concurso e vieram falar comigo, professor, nas questões eu lembrei de vários conteúdos e tal, que o senhor tinha passado e tal, lembrei do senhor falando tal coisa. Assim, algo que motiva. E o principal como eu trabalho na pós-graduação, a pós-graduação é mais envolvida com a parte de pesquisa, você acompanha um aluno lá de mestrado 2 anos, aluno de doutorado 4 anos, então assim, é uma relação assim, muito próxima, né? Então assim, você acaba tendo uma vivência, né? Você conhece até, muitas vezes, particularidades mesmo do aluno, né? Então assim, você vê realmente o desenvolvimento durante esse período, né? Então, quase todos assim que se formaram comigo, e hoje em dia eu vejo o aluno empregado, por exemplo, tem um que se formou há pouco tempo comigo, que ele não tinha uma inclinação tão grande para trabalhar com pesquisa em si, em termos de produção de artigos, escrever texto, trabalhar em laboratório, mas ele era um exímio, sim, a parte dele de pesquisa de campo, né, atividade de campo, era excelente, né? E ele agora está trabalhando numa empresa de consultoria com atividade de campo, né? Fazendo relatório, né, de impacto ambiental, estudo de impacto ambiental. Depois que ele terminou comigo com o doutorado, aí mandou notícia, todo feliz que tinha conseguido ser selecionado. Então, assim, trabalha, né? E depois volta para falar, né, dos frutos, né? Aí você vê outros também, alunos que estão trabalhando comigo até hoje, que defenderam doutorado, mas continuaram trabalhando comigo agora lá na Rural com outros projetos. Então, assim, você vê assim, um desenvolvimento de onde estava, né? E até hoje, né? Não que tenha sido eu, né? Mas assim, de alguma forma eu gerei algum tipo de inspiração, né? Propiciei o desenvolvimento deles, né? Teve com certeza, alguma contribuição, né? Então, assim, é o que a gente volta lá no início. Mas você vê, assim, você fazendo alguma forma a diferença na vida da pessoa, isso é muito gratificante. Eu acho que isso que é o principal, né? Do professor, né? Vou pegar um gancho seu. Porque... Não que eu esteja limitando a pessoa a chegar. Talvez o Bruno já tenha até dado aula ou dê aula para esse tipo de pessoa. Mas você deve pegar bastante essas crianças atípicas que têm um certo grau ali de dificuldade no aprendizado, seja ele qual for, aquela coisa. É fácil lidar como professora? Assim... Porque, como você falou, às vezes você sofre mais com os pais que não querem aceitar. Muitas vezes você chegar para eles e falar assim, olha, eu sinto que seu menino, sua menina... muito grande para chegar
nesse assunto de chegar para um pai, como que a gente chega para um pai e fala sobre essa questão tão delicada. Então, a gente se prepara muito antes. Assim, nunca é fácil, mas quando tem essa assistência, por exemplo, a grande maioria, assim, dos meus alunos que tem alguma atipicidade, muitas das vezes tem alguém lá com eles, sabe? Que facilitam todo esse processo. Mas eu sei que isso é algo muito raro hoje em dia. A grande maioria das crianças não tem nenhum facilitador, não tem nenhum orientador, AT, mediador, enfim. Então, se torna fácil porque a gente tem essa troca entre eu e a profissional que está ali mediando essa criança, mas se torna difícil quando essa criança não tem nenhum tipo de assistência, porque como que eu vou chegar até essa criança? Eu não posso passar nada adaptado para ela se ela não me apresenta um laudo, porque eu vou estar diagnosticando aquela criança, eu não tenho esse poder de diagnosticar alguém, sabe? Então, é uma linha assim, sabe, bem... complicada, como se fosse um cabo de guerra que puxa dos dois lados, sabe? Perfeito. Eu nunca tive alunos assim com alguma, não sei como posso falar, com autismo, alguma tipicidade assim voltada para a parte cognitiva, né? Mas eu tive já aluno cego e aluno surdo, né? E aí a gente volta naquela questão da importância realmente da educação, né? Do respeito ao professor. É claro que assim, eu dei as aulas da melhor forma possível, né? Mas assim, eu não tenho treinamento, né? Para você, eu não tenho nenhum tipo de treinamento para que tipo de metodologia que eu vou passar, por exemplo, anatomia, que é algo que você depende de observar o modelo, de você diferenciar os músculos, os ossos, os órgãos. Como é que eu vou dar anatomia para um aluno que é cego? É claro que eu fiz da melhor forma possível dentro das minhas limitações. Mas o que eu acho que deveria ter? Deveria ter um professor, né, ou pelo menos um técnico, alguém especializado, como você colocou, para isso, para atender especificamente esses alunos. Só que o que acontece? Eu concordo plenamente com a inclusão, acho que essas pessoas de forma nenhuma têm que ser excluídas. Não, a gente não está trabalhando uma questão de exclusão, elas têm que ser incluídas com porque senão depois o pessoal vai nos hatear, né? O pessoal vai falar, mas sabe o que acontece dentro da universidade? Colocam um outro aluno para ajudar. Só que o outro aluno, ele é tão limitado quanto eu. Então tem que ser uma pessoa especializada para isso. Aquele tipo, né, de para explicar, sabendo exatamente, quer dizer, o aluno ele entra para fazer uma disciplina, o professor, eu tenho certeza que eu e qualquer outro professor tentou trabalhar da melhor forma possível, né? O aluno que era surdo, ele foi um aluno só. Eu tive 2 cegos, né, e um surdo. O aluno que era surdo, ele conseguia ler lábio. Então, assim, foi bem mais tranquilo, porque eu botei ele perto de mim, ele conseguia, falava mais pausadamente, ele conseguia entender. E com os slides, ele conseguia entender bem. Agora, os alunos cegos foi uma dificuldade muito grande, porque ainda tem a questão que você tem que dar atenção para ele, mas você não pode esquecer dos outros 30, 40 alunos da turma. Então, assim, é um desafio muito grande que eu acho que isso aí entra dentro da função, dentro da questão do respeito ao professor. Né? Respeito ao professor é o processo de ensino-aprendizagem em si, porque, de certa forma, isso prejudica tanto o aluno cego, né, que tem a deficiência visual e que tinha que ter lá os recursos mínimos, né, para que ele consiga desenvolver, né? Eu tenho certeza que ele se desenvolveu, né, mas eu acho que ele poderia ter se desenvolvido muito mais se tivesse os recursos mais apropriados para isso. Porque foi bem difícil, né? Bem difícil. Foram 2 semestres, foram bem difíceis, né? É aquilo, né? Eu também costumo dizer que o professor, ele não sai da faculdade sabendo tudo. Sim. É uma profissão que a gente tem que estar sempre estudando, a gente não para de estudar nunca. Então, hoje em dia, voltando na questão da tecnologia, a gente tem muitos cursos, muitas áreas, assim, que facilitam nessas horas, mas eu acho que é primordial ter esse facilitador, pra gente não prejudicar a turma num todo, nem esse aluno em específico, para passar uma aprendizagem significativa, assim, para todos, né? Alcançar a todos. É o que você falou. Senão você acaba segregando. Exatamente. Sem querer, você acaba segregando. Exatamente. Ou você fica muito com esse aluno, ou você fica muito com a turma e porque são crianças que demandam muito da nossa atenção. Não só as crianças atípicas, mas as crianças ditas assim, sem nenhuma atipicidade, digamos assim. Então,
essas crianças por si só já demandam da nossa atenção. Quem dirá essas crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem ou alguma questão, né, cognitiva, psicológica. Então, é muito essa questão de mediar os conteúdos. É o que você comentou no início, tem que olhar o professor também como um ser humano. Exato. Porque é muito fácil falar, não, o professor dá um jeito lá, coloca lá que ele dá um jeito. O professor resolve tudo. Tá ruim, é problema do professor. O professor. Tudo é culpa do professor. Entendeu? O professor, tudo é o professor. O professor tem. O professor é um ser humano, ele vai até onde ele consegue. Exatamente. E aí, um desabafo aqui que agora surgiu assim na minha mente. Eu fiz estágio uma vez e aí eu fiquei... acredito que eu fiquei 2 dias só nesse lugar porque eu literalmente não aguentei. Foi uma questão assim muito desumana. Um aluno atípico, ele estava numa escola assim regular, normal, tranquilamente, e eu fui colocada como mediadora desse aluno. E aí a minha coordenadora, assim, sem citar nomes, simplesmente sem citar os nomes, né? Olha, a gente tá te colocando aqui, mas não é pra você trabalhar o pedagógico nem nada, não. É só pra você não deixar que ele se machuque, venha sofrer tenha algum risco, alguma lesão. E a palavra que ela usou, assim, sendo bem clara, pra que ele não venha morrer. Aí eu recebi aquilo e falei... Então, eu tô aqui pra mediar o conteúdo pra essa criança. Não, então é o quê? Eu vou ser babá dela. E é uma escola, assim, totalmente disfuncional pra essa criança. Não tinha sala de recurso. Não tinha um espaço onde eu pudesse acalmar aquela criança, onde ela pudesse se regular. Então, era uma escola que tinha muitos gatilhos que ele poderia vir a se machucar, realmente. Então, eu tava ali pra ser babá dele. Então, o professor ainda tem dessas. A gente é babá, psicólogo, professor. Tudo um pouco. Mãe, pai, às vezes. Isso aí, é verdade. Isso aí. Trabalhando nisso, então, assim, nós vivemos esse mundo real de vocês no seu dia a dia. Mas... se vocês pudessem colocar num papel, assim, fazer agora aquela coisa mental, assim, aquela coisa assim, de eu sentar assim e falar assim, o que seria o mundo ideal do professor? Eu sei que é muita coisa assim. Eu queria ter isso. Não, mas o que seria assim, aquela coisa ideal de mundo para o professor? Eu acho que é muito aquilo que a gente vem falando desde o início, o respeito, porque o respeito, um caminho leva o outro, né? Através do respeito a gente tem tudo, tem uma boa escola, uma escola assim, um espaço que consiga alcançar todas essas pessoas. Então, através do respeito a gente tem a valorização, desde a questão do salário, desde a valorização do professor como um ser humano, como outro qualquer, não como um detentor unicamente do conhecimento, que está ali só para passar o conhecimento. Não, a gente alcança as outras áreas. Então, acho que o respeito, o mundo ideal seria o respeito, assim... em todos os níveis. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que passa, né? Principalmente em termos de ensino médio, ensino fundamental, passa muito pela questão do salário, realmente. Tempo, né? Que eu acho que é uma coisa que não é tratada, eu acho que é muito pouco pensada para o professor, né? Por exemplo, eu não sei como é que está agora, mas quando se fazia concurso, quando eu fiz concurso para o estado, para o município, eu lembro que as vagas eram para 16 horas. Aí eu não lembro muito bem, certo? Nessas 16 horas, eu acho que eram 12 tempos por semana. É isso aí. E tinham 4 tempos de descanso. Eu acho que isso é o ideal para o professor. Porque não é descanso. Às vezes você vai falar descanso... Eu me expressei mal. É para você preparar. Planejar. Porque senão o pessoal vai ficar pensando assim, já trabalha 16 horas, ainda fica 4 para descansar. Não tem noção que o professor trabalha muito mais antes e depois da aula, principalmente quando ensina fundamental e médio. Não, perfeito. Então, assim, mas dentro desse entendimento, eu acho que um professor, ele não deveria, olha, de forma nenhuma, não estou falando que um professor deve fazer isso nas circunstâncias que a gente está hoje. Né? Mas eu acho que um professor, ele tinha que ganhar um salário digno, né? Um salário suficiente para ele ter uma vida digna mesmo, não digo um salário para riqueza, mas um salário digno mesmo, bom, coerente, eu acho que a palavra é essa, coerente.
para trabalhar as 12 horas semanais sem precisar trabalhar mais. Porque eu acho um absurdo um professor ter que dar, como eu já tive que dar, 40, 50 tempos de aula. Não tem como ele se dedicar a uma turma, tendo que... É humanamente impossível, porque eu vivi isso. Eu tinha aluno que eu nem fazia ideia que era meu aluno quando eu dava 50 tempos de aula. Como é que você vai entender? Você sai do... Individualizado. Como é que você trabalha? Eu lembro que eu saía às vezes, acho como. que era aqui de Campo Grande, aqui, 12h20, e tinha que estar em Seropédica, às vezes tinha que estar 1h30 ou 1h20, uma coisa assim, em Campo Grande. Aí eu lembro que eu almoçava no carro, sanduíche, aí chegava lá, já chegava entrando dentro da sala de aula. Quer dizer, como é que eu conseguia preparar a aula? Como é que eu conseguia atender os alunos, realmente avaliar bem os alunos? Eu acho que você consegue ser bem feito quando você tem realmente um professor com a dignidade de dar realmente as 12 horas. Só que às vezes quem vê de fora, professor não quer nada, ele quer trabalhar só 12 horas na semana. A pessoa quer comparar muitas vezes com um cara que trabalha na fábrica. Não é assim. O cara que trabalha na fábrica, ele saiu da fábrica, acabou o trabalho. O professor ele trabalha 12 horas na sala. Se ele trabalhar só as 12 horas, ele vai trabalhar 12 horas na sala de aula, mas vai trabalhar 24 fora. Preparando aula, preparando prova, preparando trabalho, montando... Tem eventos na escola que às vezes a gente trabalha sábado e a gente não tem a remuneração para isso. E voltando no seu ideal, o que acontece hoje que eu acho que atrapalha muito, né? Aí passa pela ideia do salário. O professor, como é que ele vai... Digo sobreviver, acho que isso acaba sendo sobreviver mesmo, se tiver família, principalmente, com um salário desse de 12 horas. Tempo. Aí ele tem que fazer o quê? Tem que dobrar. Tem que trabalhar mais no particular. Ou então tem que fazer outro concurso para o estado e para o município até ele preencher aí uns 30, 40 tempos por semana para fazer um salário razoável. Aí esse professor ele vai conseguir trabalhar bem? Não vai. Não vai. Ele tem que ter um tempo limitado em sala de aula para que ele realmente possa se preparar e se dedicar para esses 12 tempos. Eu tenho certeza que esse professor, inclusive, vai ser muito mais feliz. Ele vai trabalhar muito melhor. O que eu vejo muito... E minha esposa é professora, que é às vezes a generalização do aluno. Você trabalha como se todo mundo fosse a mesma coisa. Claro, mas tem que trabalhar. Porque tem que ser, porque como é que um professor vai viver com um salário que ele ganha só trabalhando 12 horas, dando 12 tempos de aula por semana? Na grande maioria das vezes a gente é cobrado por isso, porque a gente não dá um ensino individualizado, a gente não dá a atenção que aquele aluno merece, mas não vê o que a gente tem por trás. Tem dobra, tem que trabalhar em 2 lugares, aí fazer a roupinha do dia do soldado, do dia da pátria. E no dia seguinte tem a semana da criança, aí tem a semana da árvore, tem a semana do trânsito, e é uma semana emendando na outra. E assim, as faltas de respeito. Em 2 turnos. Eu lembro que eu trabalhava ali no Gastão Penalva, aí tinha uma época que teve um projeto... É melhor você fazer psicólogo e esquecer essa época. É verdade. Eu tinha que fazer, mas eu fiquei com um problema emocional nessa época. Também. Mas eu lembro que chegou uma época que a gente reclamava, como sempre, né? Reclama e realmente a gente precisa de recursos, né? Principalmente professor de ciência, um laboratório e tal. Aí chegou uma época que veio entrou vários materiais para a gente usar, que eu lembro que em cada aula era uma quantidade de pecinhas, mas devia ter uns 40 ou 50 itens de pecinhas com grupos para você organizar. Que assim, sensacional, muito interessante. Mas imagina que eu vou dar aquilo ali em 2 tempos de aula. Depois dali, eu tenho que ir direto, não tem nem 15 minutos, eu tenho que ir direto para outra sala, e na outra sala já tem que estar com aquilo ali tudo pronto. Quer dizer, a pessoa que tinha pensado naquilo, né, e gastou um dinheiro que deve ter sido um custo altíssimo aquilo, na época, para o município, não pensou que aquilo ali não tinha como ser aplicável dentro do universo da instituição. Mas eu penso, 40, será que consultaram algum professor antes de comprar aquilo? Não. É o que eu vejo na universidade agora. Compram um monte de, às vezes, material. Tem uns materiais caríssimos lá, por exemplo, agora lá que eu dou aula de anatomia, tem um material lá até bom, modelos artificiais de anatomia, mas são modelos que, assim, umas 30% ou 40%, se eu fosse escolher, eu preferiria não usar, porque são materiais que não são
não são ideais, não são bem funcionais para passar o conteúdo para o aluno. Então, assim, passa por essa ideia de respeito, de ouvir o professor, o que realmente o professor precisa. Opinião, né? Porque muitas vezes é uma pessoa lá, é um governante desse que nunca deu aula, não sabe a realidade da escola, aí escuta lá um projeto e fala, tá bom, vou botar isso aqui mesmo, porque esse aqui é bonitinho, ou então isso aqui tem mais interesse e vai lá. O lobby de alguém acaba valendo mais do que a eficiência do produto. Exatamente. É o que o pastor fala, na vida tem o ideal e o real, né? Então, a gente, no real de ser professor, tá muito, mas muito distante do ideal, né? Mas, assim, se a gente pudesse aproximar um pouquinho mais do ideal... eu sei que o ideal é muito difícil, né? Praticamente impossível. Mas acho que não, se a gente aproximar... Acho que basta a gente parar um pouquinho. Acho que vai chegar uma hora que a gente vai se liberar aí dos nossos políticos de estimação e a gente vai passar a trabalhar melhor com essa coisa de quem a gente olha para gerar uma política. Os países que mais avançaram, né, foram aqueles que realmente priorizaram a educação, né? Exatamente. Maria, muito mais. Você também, mas Bruno, você já pega você já pega a pessoa já adulta, mas o mínimo lá é 17 anos. Então, como vocês olham para vocês e veem o fato que vocês são formadores de um caráter, de uma moral, sabe? Vocês moldam muitas vezes. Logicamente, a família tem um papel fundamental nesse trabalho. Eu não sou daquela coisa que pau que nasce torto nunca se endireita. Não é isso não. Mas a família, ela influencia muito na questão da formação do caráter de uma pessoa. Mas o professor também, ele tem esse poder. Então, assim, como é que vocês trabalham essa coisa de que vocês lidam com essa formação? Às vezes você não tanto, né, Bruno? Porque você já pega a pessoa já formada, mas mesmo assim, muitas vezes você como é que é trabalhar isso, esse caráter dessa pessoa, sabendo que mais à frente ela poderá ser uma pessoa boa ou ruim, dependendo daquilo que eu tô orientando, a estrada que eu tô fazendo ela seguir. Assim, particularmente para mim, é muito direcionamento de Deus, porque até eu chegar ali na sala de aula, eu busco muito essa direção de Deus, como que eu posso ser um exemplo para aquela criança, como eu posso fazer a diferença na vida daquelas crianças, porque chegam muitas crianças para mim, já com seus vícios familiares, com aquela opinião já formada, aquele caráter pré-formado, e aí, como eu vou moldar, como eu vou lapidar isso dentro da sala de aula? Eu acho que com as minhas atitudes, seja com a questão do vínculo que eu falei, eu gosto muito disso, do vínculo, assim, essa questão mesmo do afeto, porque eu acho que quando a gente passa sentimentos bons para a criança, com certeza a gente vai nutrir coisas boas, então coisas boas sairão dali, então é muito essa questão do direcionamento de Deus, até chegar na sala de aula, até chegar a lidar diretamente com aquela criança, com os pais também, eu costumo ser muito, muito clara, assim, com eles, assim, as poucas vezes que eu lido, né, com eles, costumo me mostrar, assim, bem disposta a trabalhar em parceria, eu me deixo muito aberta, assim, olha, eu tô aqui pro que precisar, porque eu acho que é isso, é essa parceria, não existe trabalho individual, trabalho sozinho, sabe, então acho que essa parceria e direcionamento de Deus são algo assim fundamentais para moldar essa criança. Porque eu vou receber essa criança com os vícios dela, da família dela. E eu vou passar aquilo que eu acho de bom para aquela criança. Então eu acredito que ela vai pegar coisas boas, coisas ruins, e aí vai botar numa balança, né? O inconsciente dela vai botar numa balança, né? O que vai nutrir, né? O que vai fazer a formação dela, né? O que vai caminhar. Antes de eu passar pro Bruno, eu vou falando, às vezes vocês me dão ali um negocinho que eu vou pegar. Eu vou pegar algo assim que você falou, assim, a criança às vezes já vem com os vícios da sua família. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, assim, você, sem essa questão de idade, que a mulher não gosta de falar a idade, então assim, mas, assim,
como os pais te enxergam? Porque quando chegam os pais lá e tal, assim, numa reunião de pais, aquela coisa assim, aí a coordenadora fala assim, agora eu vou apresentar aqui a professora da parte infantil. Aqui, Maria Eduarda. Aí entra você assim. Como é que é essa questão dos pais, assim? Pessoal, essa garota já dá aula? Ela tá ainda no ensino médio. Como é que essa garota vai dar aula? E tal, assim, como é que é essa questão, assim, dos pais te olharem? A visão sua, da visão deles pra você. Então, assim, eu já trabalhei num lugar de ouvir de pais, caramba, essa criança, nossa, você é muito nova. Assim, graças a Deus, nesse local atual, eu costumo, até questão da vestimenta, gente, isso faz uma diferença tão grande. Sério? Assim, muito grande, assim, a maneira que você se porta perante esses pais é a maneira com que você vai limitar aquele tratamento. Porque se eu, por exemplo, usar de roupas assim que me deixem com um ar mais infantil, eles nunca vão me tratar como uma professora dos filhos deles. Uhum. Então, quando eu me coloco numa posição de me portando de forma mais séria, assim, então acredito que eles me enxerguem mais com essa postura, mas é um choque muito grande, porque... É o seu cartão de visita, né? A sua postura, a sua vestimenta, a primeira impressão, né? gente, Claro, né? Infelizmente, é a primeira impressão que fica, sabe? Então, não posso chegar numa reunião com uma roupa qualquer, ou com uma roupa, sei lá, E aí, não tô criticando, não, mas pra mim não funciona. Uma blusa de tema, por exemplo, vão me ver como uma criança. Graças a Deus, na educação infantil, não tanto, porque... eles ainda são menores do que eu, mas no ensino fundamental, facilmente sou confundida com uma criança de primeiro ano, uma criança de quinto ano. Criança de quinto ano, então, quando eles passam por mim, eu fico assim na portaria, né, pra receber os meus pequenininhos, que eu dou boa tarde, aí o uniforme é parecido, né? Eles olham assim, aí agora que eles estão se habituando mais, porque é realmente um choque pra ele, essa questão da idade, da aparência. Uhum. Então, Bruna, como a questão da formação de opinião, eu só quis pegar esse gancho aqui, por causa disso aí. Essa aí, mas pra você aí, essa questão de você ser essa pessoa. Se você quiser falar também dessa questão, como é que. Lá você não tem paz. Já tive, sabia? Sério, mesmo mesmo? já, porque eu trabalho em campo. Isso é até pouco tempo, né? Eu como trabalho com pesquisa, uma vez por mês eu tenho as atividades de campo. Aí a gente vai pra mata, né? Eu trabalho com aves, a gente vai pra mata. Aí é mata fechada, né? A gente arma redes para capturar aves, coletar amostras, fazer a parte de monitoramento ambiental. E a gente vai para a floresta, né? Aí eu tenho os alunos, né? Levo os alunos, né? Para essas atividades de campo. Aí, geralmente, quando a gente vai muito cedo, aí eu passo na casa dos alunos, pego os alunos para a gente ir. Aí uma dessas alunas, né? Tem 18 anos, devia ter 18, 19 anos. Aí a mãe tava, geralmente... fica, né, o pai, algumas vezes, eventualmente. Aí a mãe estava perto, aí a mãe começou a me questionar, mas você vai levar minha filha? Lá tem cobra, lá tem onça. Senhora, a gente vai pra floresta, tem cobra, tem onça, tem esse tipo de coisa, né? Então acontece, mas numa boa, assim, porque acaba sendo engraçado, né? Porque você trabalha com adulto, aí você vai buscar a pessoa e tá com a mãe do lado, né? Mas, de certa forma, a mãe preocupada, né? Sim, com seus filhos, né? De uma forma geral. Independente da idade, né? Mas essa questão de ser formador de opinião, eu acho que hoje em dia tem alguns professores que se preocupam com isso, né? Em tentar realmente formar opinião, né? Eu não tenho muito esse perfil, né? Até por ser um pouco mais formal, um pouco mais tímido, eu realmente me preocupo mais em realmente passar o conteúdo da melhor forma possível, né? Facilitar, né? essa passagem de conteúdo, né? Para a aprendizagem dos alunos da melhor forma possível, e eu não tento tanto formar opinião, né? O jeito que eu tento formar opinião, mais pela minha postura, mais pela minha educação, pelo respeito, independente do aluno que for, né, e explicar da melhor forma possível, né, o conteúdo.
E eu acredito que essa opinião, né, vai depender muito mais do interesse do aluno, né, em querer se inspirar no professor ou não, né? E aí o que a gente comentou desde o início, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente está numa sociedade que os adolescentes, os jovens adultos, eles não se inspiram mais em professores, né? É verdade. Existe uma cultura até de se avaliar o professor, né? Eu peguei isso na universidade particular, no final dos semestres, os alunos, eles avaliarem os professores. Eu trabalhei numa universidade que os alunos avaliavam os professores mais bem pontuados ganhavam aumento de salário e ganhavam prêmios, e os professores últimos colocados eram mandados embora. Então, assim, os alunos avaliavam se os professores iam continuar ou não. E isso já está acontecendo na universidade pública. Agora, todo final de semestre, os alunos me avaliam como professor, avaliam a minha didática, avaliam se eu chego cedo na sala, se eu saio tarde da sala. Então, assim, eu acho que é um tipo de coisa que vai cada vez mais... por exemplo, se eu for, aí a gente volta, né, sem querer comparar, mas se eu for, por exemplo, numa audiência com um juiz, eu vou avaliar se o juiz chegou cedo, se ele chegou tarde, se ele me tratou bem ou se ele não me tratou bem. Eu acho que assim, no meu entender, a avaliação é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então, assim, como é que um aluno que eu tenho que avaliar, ele vai me avaliar? Então, assim, muitas vezes vai eu sei que pedagogicamente existe um valor, assim, eu não sou pedagogo, eu entendo muito, até hoje eu não sei como é que eu passei nas disciplinas de pedagogia na universidade, mas, assim, eu entendo que isso tira um pouco do valor do professor, entendeu? E eu acho que hoje em dia não é... É difícil falar, porque vão ter professores que vão conseguir formar opinião muito mais até do que eu, mas eu acho que essa formação de opinião depende muito mais do aluno se inspirar, né, no professor. Então, assim, eu tenho os professores como inspeção, eu citei o professor Carlos, mas são vários, professor Elcio, professor Idelmar, que foram meus professores na universidade, que são as minhas inspirações até hoje, né? Então, assim, eles não estimularam, eles não tentaram formar uma opinião de uma forma imposta. Eu que os olhava e os admirava. Então isso é algo que veio de mim. Eles sugestionavam. Exatamente. E você... Eu vi o comportamento. Hoje em dia está muito objetivo, né? Às vezes o professor quer porque quer que você siga aquele pensamento. Exatamente. Eu tenho um aluno, para exemplificar isso, tem um aluno que defendeu agora mestrado agora, que é o Carlos Ney, que foi meu aluno agora que está indo para o doutorado. Na defesa dele de dissertação foi o meu orientador, o professor Carlos Wilson, eu como orientador dele, e ele que é um dos meus melhores alunos, né? Até hoje, né? Desde que eu estou lá na universidade. Então estava lá. Eu até comentei brincando, né? Como ele tem assim um jeito parecido assim comigo, com do Carlos Wilson também, do professor. Então eu até falava assim, se o Carlos é meu pai acadêmico, né? E o Carlos Ney é meu filho acadêmico, então logo o Carlos Wilson é seu avô acadêmico. Eu brinquei com ele. Mas o quê? Para demonstrar justamente a inspiração junto do outro. Eu tive centenas, talvez milhares de alunos, né? Mas assim, um deles realmente teve essa inspiração, teve um olhar diferente. Então assim, no meu entendimento, fui eu que inspirei, fui eu que formei a opinião dele? Não, ele que viu algum valor no professor. Né? Na colocação. O Carlos Wilson falava para mim, quando o professor inspira, ele tem várias frases, né? Eu tenho várias frases dele que vão assim te guardar. Ele falava para mim uma frase assim, quando às vezes a gente se cobra, né, como professor, poxa, eu tô fazendo a diferença, tá sendo bom para os meus alunos, por que eu tô com pouco aluno? Às vezes eu vivo esse dilema. Eu trabalho com uma linha de pesquisa que muito poucos alunos gostam dentro da universidade, que é uma linha um pouco mais difícil, não tão interessante, que é dentro da área de taxonomia. Aí eu fico, mas eu tô com pouco aluno, os alunos não estão se interessando, aí você fica assim um pouco mais pensativo. Aí tinha uma frase do Carlos Wilson que falava comigo, que falava assim, o Bruno não é o mestre que arrebanha os discípulos é que procuram o mestre. Então assim, eu acho que vai dentro desse. Então assim, essa formação de opinião, quando ela é imposta, né, eu não acho que seja eu acho uma coisa meio artificial, que na maioria das vezes não vai fazer tão bem para o aluno. Agora, quando ela é uma coisa realmente assim, verdadeira, orgânica, isso parte mais do aluno, né? Aí vem outra frase, desculpa tanta frase, outro professor também que é uma referência para mim, que é o Serra Freire, que falava comigo, um professor muito antigo, também já é falecido, mas um professor, um dos maiores parasitologistas do Brasil. Ele falava, Bruno, professor é quem professa. O que ele queria dizer com esse professar? Professar é aquilo, viver, né, ensinar aquilo que vive. Então, à medida que você ensina aquilo que você vive, os outros vão ver valor naquilo e vão querer te imitar. Eu acho que é isso que é ser o professor. É isso aí. Exatamente. Você ia falar alguma coisa, Maria? Não, eu ia
puxar esse gancho da pedagogia, porque a pedagogia tem muito disso, né? De algo mais ditatorial, algo que hoje em dia, né, dentro das salas de aulas, na minha faculdade, por exemplo, a gente vê muito disso, os professores expressando as suas opiniões assim... De forma bem incisiva. E se você for contra, você é visto como... um intolerante ou... reacionário, você é uma pessoa retrógrada e essa coisa toda. Porque para a pedagogia, o primordial é a formação de cidadãos críticos. Então, se você não é capaz de expressar sua opinião ou defender aquilo que você acredita, você é visto como uma pessoa completamente neutra. E às vezes a neutralidade é totalmente benéfica para a pessoa. A questão de como que eu vou chegar para você e impor de forma totalmente obrigatória aquilo que eu acredito. Isso não vai sair bem para você. Eu vou sair como uma ditadora, sim, sabe? E às vezes muitas das vezes a pedagogia peca por esse lado, né? Muitas linhas, assim, de teóricos, eles levam à risca isso. Então, a gente vê é aquilo, a gente pega o que tem de bom na faculdade, mas nem tudo a gente leva pra nossa vida. Então, é mais a linha de cada professor. Ok. Só um bate-pronto agora pra gente encerrar. Quem é melhor? Aluno crente ou aluno não crente? Não, sem ficar em cima do muro. Não vai tocar musiquinha de encerramento, não. Vocês vão tocar aí. Vamos aí. Assim, falando já vi que o aluno crente é ruim, né? Não, falando assim, a minha experiência. Eu trabalho numa escola, ela não é... assim, a cristã na metodologia, nem nada, mas a grande parte dos alunos são cristãos. Então, tem alunos que são bagunceiros e tem alunos que são ali, seguem, sabe, tem aquele respeito. Então, eu acho que é muito não é aquilo do aluno ser crente. Vai a questão do respeito. Qual o respeito que ele tem por você? E se ele é crente, verdadeiramente crente, conhece, assim, a maneira como um cristão deve se portar, então ele vai saber tratar não só o professor, mas os colegas de classe, os indivíduos da escola num todo, com seu devido respeito. Então, eu acho que é isso, é saber se portar, porque tem muito crente que não dá bom testemunho. Então, é aquilo, né? Dá o bom testemunho. Ok. Eu acho que é exatamente isso. Infelizmente, eu já tive alguns alunos, não tive tantos alunos crentes, não. É até bem minoria que eu tive de alunos crentes. Mas eu tive alguns alunos crentes que, assim, deram bem mau testemunho, né? Então, assim, um trecho, né, um versículo da Bíblia que agora de cabeça eu não vou lembrar, mas que é Paulo quem diz, que tudo que a gente fizer, nós devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Então, assim, eu entendo que onde eu cheguei, onde eu estou, pode não ser nada, né? Mas assim, foi o que Deus me capacitou para fazer, né? É o que eu penso que eu faço de alguma forma boa, porque eu até estou lá fazendo, né? Então eu dou o meu máximo para fazer aquilo. Eu não sou um missionário, né? Eu não trabalho diretamente pregando a palavra de Deus, né? Diretamente nas missões, né? Mas assim, no que Deus me preparou para fazer, que é ser professor, que é trabalhar com pesquisa, dentro da linha de pesquisa que eu atuo, eu tento fazer da melhor forma possível, com a excelência máxima que eu puder fazer. Tenho muitas falhas, erro muito, mas tento fazer o máximo possível. Agora, um dos alunos, por exemplo, que eu tive, que era crente, né, foi meio orientado e sabia até que eu era também, né, cristão, que eu falo isso abertamente, e assim, pelo menos assim, em termos de testemunho, eu sempre deixar bem claro que eu sou cristão, né. Entra no meu carro, ela tá tocando louvor, porque eles vão no meu carro, né, para as atividades de campo, então sabem diretamente, né. Mas assim, um desses meus alunos, muitas vezes por isso eu tentava meio se aproveitar por essa situação. Chegando ao cúmulo, por exemplo, professor, não vou fazer mais atividade de campo porque agora eu vou fazer teologia aos sábados, vou fazer um curso técnico tal de teologia aos sábados. Eu falei assim, olha só, mas o seu compromisso é comigo, você está fazendo doutorado comigo, eu preciso de você nos trabalhos de campo. Então assim, tudo bem, você quer fazer, faz depois. É o seu compromisso, termina isso aqui, faz o que você está fazendo, faz a diferença fazendo da melhor forma possível. Exatamente. Eu acho que eu já comentei isso antes, né, em outras oportunidades,
tive, né? Aqui na igreja, mas assim, eu acho que o grande diferencial do cristão é quando ele faz um trabalho com excelência e ele vai ser perguntado, ele vai ser admirado por isso, ele vai dar glória a Deus. Mas para ele fazer isso, ele tem que fazer um trabalho com excelência. Ele tem que ter Primeiro, palavra, né? tem que ter palavra. E Deus ele vai fazer por onde, Deus vai capacitar, né? Eu tenho certeza disso, se for o caminho dele, né? Se for o caminho que Deus separou para ele nesse sentido. Mas ele vai fazer com excelência, ele vai ser admirado por isso, e quando ele for admirado, ele não vai dar honra para si, mas vai dar honra para Deus. Eu acho que é isso que é o fundamental. Só que aí a pessoa, não, mas eu não quero fazer isso não, porque aqui eu vou trabalhar nisso, vou fazer isso, agora eu sou da igreja aqui, Deus vai fazer por mim e tal. Eu acho que, infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito dentro do ambiente. Não, Deus vai me ajudar e tal, mas aí isso aqui eu não preciso fazer. Estudar. Não preciso, tira aquela... responsabilidade que é da pessoa. Eu acredito que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Exatamente. Então você pode estudar, você pode se dedicar, você pode sofrer lá estudando, como o orientor fala, estudar, o aprendizado é sofrimento. Né? Então assim, esforço. Então se esforça que eu vou o que você não puder fazer, tenho certeza disso, porque assim, eu sou prova disso, porque assim, eu não tinha a menor capacidade de estar, graças a Deus, pode não ser nada, mas é onde eu sempre sonhei, que é onde eu estou hoje. Eu tenho plena convicção que eu não teria capacidade de estar, mas eu estou, assim, porque eu fiz o mínimo e, assim, Deus é quem propiciou com que eu chegasse até lá, né? Mas eu tive que fazer o mínimo, né? Tive que fazer o meu máximo, que é o mínimo. Teve que tirar a pedra, né? Exatamente. Pra acontecer o milagre... Tem que tirar, Moisés teve que tocar na água. Então a pedra a gente tem que... O esforço da pedra é nosso. É nosso, exatamente. É nosso. Gente... muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Assim, foi um bate-papo muito legal desse dia a dia de vocês, conhecendo assim um pouquinho mais aí do ofício de professor, né? Eu tenho uma professora em casa, minha esposa é professora do estado, então assim, eu às vezes corrijo prova. Ajuda, né? Essa é uma coisa mas eu entendo. A minha esposa já ajudou também. E tudo mais, então é isso aí. A gente faz um curso junto, né? Exatamente. A gente tá ali. Então, queria muito agradecer a vocês e passo para vocês aí as palavras finais aí de vocês aí no nosso programa de hoje. Eu quero que agradeça, é um privilégio, assim, para mim, acredito que para ele também estar aqui falando um pouquinho sobre educação, da nossa vida como um todo, colocando, assim, nossas opiniões em xeque. Então, é um privilégio muito grande estar aqui, assim, num ambiente da nossa igreja, né? Poder estar falando sobre um assunto, assim, tão importante, mas não tão valorizado. Então, para mim, é um privilégio estar aqui. Então, muito obrigada, Alex, e a todos os envolvidos. Que isso. É o mesmo. Para mim é uma honra poder estar aqui e falar um pouquinho sobre professor, né? Eu tenho certeza que tem vários professores na igreja. Muitos professores, até a sua esposa mesmo, né? E com certeza tem vivências até maiores que a minha. Então, eu me sinto bem honrado mesmo de ter recebido o convite e ter podido falar um pouquinho. Obrigado, Alex. Obrigado a todos. Você que nos acompanhou até agora, que esteve com a gente aí nesse programa, você não pode tá aí colocando a sua pergunta ao vivo, nem para Maria, nem para o Bruno, mas coloca aí nos comentários se você quer fazer alguma pergunta direta para eles, fazer algum questionamento sobre a questão de professor. Esse programa hoje foi voltado para a vida de professor. Então, assim, questões educacionais, a gente marca um outro programa e a gente vai discutir questões educacionais, mas hoje foi sobre o ofício do professor. Então, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, coloca aí nos comentários. Eu particularmente estou sempre lá vendo os vídeos ali, vendo se alguém coloca algum comentário, coisa e tal. Se tiver, eu passo para vocês, e eles vão responder a vocês. Se você tiver alguma professora, um professor que marcou a sua vida, coloca aí nos comentários o nome desse professor, o colégio que você estudou e o ano que foi, né? Que eu sei que vai ficar muito interessante assim a gente saber aí essa pessoa que marcou a sua vida, né? Nessa parte educacional. Eu falei, eu tive vários professores, né? Teve um aqui que já é falecido aqui do Miésimo da Silva, né? Que marcou porque a gente foi como turma, né?
foi fazer uma brincadeira e aí ele acabou pegando a gente ali de forma mais incisiva, mas no final do ano já estava tudo certo, já estava tudo ok, professor Short de literatura, então assim, foi bem marcante ali no meu segundo grau ali no Miécimo da Silva. Então, quer dizer, se você tem um professor que marcou a sua vida, que fez a diferença em você, coloca aí nos comentários, deixa aí pra gente saber e pra ficar gravado aí também, é uma forma de você homenagear essa pessoa que marcou a sua vida. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito no nosso canal, para você sempre acompanhar os conteúdos que a gente está colocando aí, às vezes mensalmente na internet. Não esqueça de colocar e deixar o seu joinha se você gostou do bate-papo de hoje. Se você não gostou, deixa também o seu não gostei. Isso também vai ajudar a gente a fazer uma avaliação e melhorar ainda mais o programa para você. Muito obrigado pela sua participação, pela sua futura audiência em nosso programa. Compartilhe esse link aí com outros professores, manda aí para sua escola esse link, só para fechar. Eu sou a pessoa que na escola era da minha filha, e agora meu filho que continua assim, né? Eu sou a pessoa amada pelo pessoal de apoio e odiada pelos professores, né? Porque quando eu vou para reunião de paz, né? Eu sempre levo um caderno, aí sempre o porteiro quando me vê chegando assim, fala assim, já veio o pai do caderno. E aí os professores ficam apreensivos ali. O que será? Eu vou anotando tudo. Obrigado pela participação. Fica com Deus. Muito obrigado. Que a graça e a paz estejam com todos. Obrigada.